Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um podcast da Lighthouse, seja muito bem-vindo. E eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, compartilha com mais pessoas. E é isso aí, a gente está em mais um podcast. E aí, Guilherme, como é que você tá? Tudo tranquilo? Animado como sempre, feliz em estar aqui, em compartilhar um pouco da palavra, em ouvir a história de um homem de Deus. Amém. E assim edificar vidas. Então a gente está sempre feliz e é sempre um privilégio estar aqui. Amém. Nosso convidado é um homem de Deus, está aqui com a gente já há um tempo, tem nos abençoado, tem nos edificado tanto. Quando eu conheci o senhor e ouvi o senhor pregar, eu fui muito, muito abençoado lá em Samambaia, no aniversário da igreja. Amém. Primeira vez que eu desculpa, que eu ouvi falar do senhor e conheci. Então, desde então, foi amor à primeira vista. Que bom, de né? admirar o senhor. Fico feliz e é uma por alegria isso. estar aqui. Amém. A honra é toda minha, né? Estou muito feliz também, né? Pela oportunidade. E estamos aqui para servir ao Senhor, né? Para edificar vidas e falar do amor de Jesus aí. Tá bom? Tá bom, pastor. Valeu aí, pastor. Brigadão. Eu ainda não vi o senhor pregando, né? Mas em breve, Você né? não me viu pregando, cara. Tu acredita? Meu Deus do céu. Não sei quanto Sério tempo mesmo? de ministério. Sério. Nos YouTube da vida lá na sede tá tem cheio que de entrar, mensagem. né? Tem que entrar no canal do YouTube. É porque eu acho que tem muito trabalho lá em Vicente Pires. Desse jeito. Mas, brincando, né? Mas se Deus quiser, né? Em breve você vai estar lá também, né? Vicente Amém. Pires. Se me convidar, eu vou. Amém. Amém, né, Guilherme? Com certeza, vai ser uma honra para nós. Tamo junto. E aí, pastor? Como é que foi a sua caminhada cristã, né? Eu não vou fazer aquela pergunta, né? Se você já nasceu crente, mas eu queria saber como é que foi a sua caminhada, né? Se você nasceu num lar cristão. Amém. A gente quer conhecer um pouquinho de você, né? Se você Amém. quiser também se apresentar, né? Para as pessoas que estão vendo aqui no podcast. Assim, eu sou o pastor Ananiel, né? Vocês já até me apresentaram aí, né? Mas, assim, sou o pastor mais jovem, né? Do ministério. Pastor mais jovem, né? Sirvo a Deus ali na Igreja Batista Luz do Mundo, ali Mansões Village, em Águas Lindas, né? De Goiás. E a minha história é uma história muito longa, né? Ainda bem que nós estamos num podcast aqui para falar sobre ela, né? Assim, no início eu quero dar uma honra para minha mãe, né? Porque assim, igual nós estávamos comentando agora há pouco, né? Ninguém nasce crente, né? Ninguém nasce crente. Eu tenho essa ideia de que até mesmo se os meus filhos, né? Daniel e a Laura, né? Que eu amo tanto, se eles crescerem, né? Se eles crescerem e eles não se converterem ao Senhor, eu tenho essa noção que eles não vão ser salvos, né? Então eles precisam ter um encontro com Deus, de fato e de verdade, como todos nós, né? Se nós não tivermos esse encontro com Deus, né? Então a gente não reconhecermos a Cristo como o único verdadeiro e suficiente Salvador, nós não vamos conseguir de fato, né, obter a salvação. Então assim, eu quero dar essa honra para minha mãe, porque minha mãe era pastora na Deus e Amor, né? Minha mãe era pastora na Igreja Deus e Amor há muitos anos atrás. E ela servia, ela abriu uma igreja, uma congregação da Deus e Amor, lá em Trajanópolis, né? Trajanópolis, uma cidade antes de Padre Bernardo, né? E ela abriu essa congregação lá e ela era muito conhecida na cidade e tudo. E minha mãe não tinha muito dinheiro, né? Não tinha muito dinheiro. E para saber o sexo, né, da criança, do bebê, né, tinha que fazer uma ecografia. E antigamente não tinha dinheiro para fazer essa ecografia, como é que nós íamos fazer, né? E aí lá na cidade tinha uma mulher lá que era uma profetisa. Ela orava lá e revelava tudo, né? E minha mãe foi nela, né? E assim minha mãe conta para mim, né? Minha mãe contava para mim, né? Que ela foi lá e a mulher, além de orar, né, e falar, olha, vai ser um menino e ele vai ser um homem de Deus. Deus vai usar muito ele nessa terra. Então, isso foi marcando a minha vida, né? Isso foi marcando a minha história, desde o início ali. Então, eu quero dar essa honra para minha mãe, porque minha mãe, ela já não está no nosso meio mais, né? Dorme no Senhor, mas eu quero dar essa honra para minha mãe.
E minha mãe sempre, desde pequena, ela falava comigo: meu filho, você é um homem de Deus, você vai ser um homem de Deus e tal. E uma dessas campanhas dela, né, eu tô tentando resumir, tá? Vocês não se assustam, não. Não precisa resumir, não. É isso que eu ia falar, não se preocupa não. Tá bom, então nós tem tempo, né? Tem. 5 horas de podcast. Vamos nessa. E aí, minha mãe, né, numa dessas campanhas dela, né? Foi um homem de Deus lá e falou: olha, essa criança aqui, ele orou lá, né? Ele falou: essa criança aqui irá servir ao exército de Deus e o exército da terra. Eu vi ele com uma mala, né? Do exército. E por incrível que pareça, né? Quando eu cresci, eu fui pro exército, né? Da terra, né? Me inscrevi tudo e fiquei, né? Servi, né? E essa profecia se cumpriu. Só que não tinha se cumprido ainda de eu servir, né? Ao exército celestial, né? Mas essas situações foram acontecendo e sempre a minha mãe, né? Sempre a minha mãe colocando no meu coração que eu sou um homem de Deus, que eu ia ser, né, um homem muito usado por Deus e tal, que tinha promessas sobre a minha vida. E até cabe aqui falar, né, a respeito disso, né? A importância, né, de fato, da palavra dos pais, né? Então isso é muito tremendo, isso é muito poderoso, né? A influência que o pai tem sobre os filhos, né? Então essas palavras foram entrando no meu coração. Então eu cresci com essa convicção que eu era um homem de Deus, que eu ia ser um homem de Deus, né? Por quê? Porque de tanta minha mãe profetizar na minha vida, né? Então assim, eu tive essas experiências, né? Só que, como todo jovem, né? A adolescência chega, né? E ali dos meus 16 anos até os 20, eu diria até antes, os 14 anos até os 20, foi bagunça, festa, né? Perdição, né? E eu tava no exército, né? Mas exército, você tem 2 caminhos também, né? Como todo lugar, né? Não digo só exército, né? Mas todo lugar você tem 2 caminhos para seguir, o bem e o mal, né? Lá no exército também tem isso, né? Se você quiser seguir um mau caminho lá, você vai seguir esse mau caminho. Mas se você quiser seguir o bom caminho também, né? E aí eu trilhei esse caminho errado, né? E teve muitas coisas que aconteceram, né? Nesse meio tempo aí, muitas mesmo. Dentre elas, né? As experiências com Deus, né? Assim, que eu ia para Padre Bernardo, né? Numa festa, as festas que tinha em Padre Bernardo, antigamente era muito famoso isso, as festas de Padre Bernardo, né? E a gente ia, e quando a gente voltava dessas festas ali de Padre Bernardo, voltava eu com mais os amigos dentro do carro, né? E aí, os amigos ali, todos dormindo, todo mundo apagado, né? E eu dirigindo. Então, tinha um amigo meu que... ele é meu amigo até hoje, né? O Alice. E ele era o que acordava, né? Ele ficava acordado e vinha conversando comigo. E nós conversando: meu Deus, tá vendo? Nós estamos aqui, né? Passando aqui na 7 curvas, né? Imagina, meu Deus, se acontece alguma coisa, uma carreta pegar a gente, né? Então, um risco ali, vamos dizer assim, eminente de morte, né? E aí, quando eu cheguei em casa, até essa história até interessante, né? Quando eu cheguei em casa, nesse dia que eu vinha de Padre Bernardo, né? E eu tava bêbado, morto de bêbado, né? Quando eu cheguei em casa, a minha irmã, a Noemi, né? Que dorme no Senhor esses dias, ela foi, né? Mas ela tava fazendo uma célula. Olha pra você ver. Ela fazendo uma célula, aí entra eu, morto de bêbado, né? Sua irmã mais nova, inclusive, né? É minha irmã mais nova. E aí entra eu, morto de bêbado, né? Com aquele monte de menina nova, né? Elas estavam fazendo a noite do pijama lá, né? Então, assim, era tarde, era umas 2, 3 horas da manhã. Elas estavam como se fosse uma vigília, né? Tava com pipoca e tal, né? Essas coisas, conversando, lendo a Bíblia, orando e tal, cantando, louvando. Quando eu entrei em casa, eu não esperava isso, né? Aí eu já fiquei assustado. Falei: meu Deus do céu. Aí eu olhei assim para as meninas. Meu Deus, e minha cara foi uma cara assim de vergonha, né? Aí, quando eu entrei para dentro do meu quarto, né? No outro dia, veio uma amiga dessa, minha irmã, veio e falou comigo. Falou assim: Daniel, quando você entrou ontem à noite, eu vi um demônio da morte atrás de você, né?
eu vi um anjo da morte atrás de você. E aí eu assustei, né? Uma notícia dessa, né? E aí eu juntou, né? Aquela parte que eu vinha de Trajanópolis, né? Com um carro, né? E aí eu já vinha comentando isso com meu amigo, né? Olha pra você ver, né? Eu já vinha comentando isso com meu amigo, então juntou isso e juntou essa questão dela ela falar, né? Que viu o anjo da morte. E eu já estendi o alerta, né? Falei, meu Deus, Deus quer te dar livramento e tal. Inclusive, meninas que estavam naquele dia, né? Congregam lá na sede. Inclusive, eu já contei esse testemunho aqui. Então, um dia ministrando lá, a menina falou, pastor, no final do culto, eu tava lá. Eu lembro de quando você entrou. Inclusive, é até a namorada do Tiago agora aí, né? Ela tava lá, era uma delas, né? É mesmo? Caramba. E ela testificou isso aí, né? E aí... Tiago Urani, né? Tiago Urani. É o filho do pastor Hélio. Isso. E aí, o que acontece? Eu andava muito com meu primo, né? E o apelido dele era Negão, né? Era eu e o Negão. Aí o Negão tinha um Golzinho azul. Antigo. E eu tinha um Palio preto. Né? Então, aonde tinha uma festa, tava lá. O Negão, né? Eu e o Negão, né? Ele num Golzinho azul e eu num Palio preto. Então, quando eu vinha de Trajanópolis, bêbado da noite, né? Era um Palio preto. Quando essa menina falou isso, eu fiquei, meu Deus. E aí, no outro dia, o meu primo foi para uma igreja e lá foi revelado. Falou, olha, eu vi você morrendo num acidente num carro preto. E qual que era o carro preto que ele andava? Né? Era o meu, era o nosso, né? Que a gente andava junto ali. Quando eu corri, né? Para falar para ele, poxa, Negão, tiveram uma visão comigo, que o anjo da morte e tal, e ele já veio falar isso também, sabe? Não, e eu fui para a igreja também e revelaram que eu ia morrer num carro preto e tal, aí nós já acendemos já o alerta, né? Então, assim, aí começou, né, um temor de Deus no meu coração. Eu falei, não, peraí, se eu não me arrumar aqui, eu vou acabar morrendo, né? Se eu não me endireitar aqui, eu vou acabar morrendo, falecendo, né? Então, eu preciso, né, me organizar na minha vida, eu preciso dar um jeito, né? E aí, teve um irmão, né, que ele, nesse meio tempo, nesse inteirinho aí, teve um irmão que ele fez uma parte muito, assim, importante na minha vida. Foi o irmão Edson, né? Chamava ele de irmãozinho. Ele foi uma das pessoas, assim, que me fez, assim, de fato, ter um encontro com Jesus, né? Depois eu quietei, parei um pouco de festa e tudo, e acabei casando ali, né? Com a Kézia, né? Que hoje é minha esposa. E entrei para a igreja do pastor Everaldo, né? E da pastora Tereza, né? Que na época era Ministério Restaurar, né? Que inclusive essa é a igreja hoje, que é a Luz do Mundo, né? Batista Luz do Mundo Village. Então era essa Ministério Restaurar lá. Então, assim, eu entrei, né? Só que eu estava na igreja, mas não estava em Cristo, né? Vocês sabem disso, né? Como que tem pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo, né? E eu só estava na igreja, não estava em Cristo, não conhecia Jesus de verdade, não tinha experiência com ele, né? De verdade, né? Então, assim, chegou um momento que esse irmão que eu estava falando, o irmão Edson, ele fez parte da minha vida, ele foi muito importante, porque ele alugou uma loja que tinha lá na casa da minha mãe. E essa loja lá na casa da minha mãe, um dia ele passou e falou, irmão, deixa eu orar por você. E aí quando ele orava por mim, era assim, uma unção muito grande na vida dele, sabe? Ele tinha uma unção muito grande, né? E aí eu sentia meu corpo estremecer, né? E chorava muito, né? E ali sentia a presença de Deus mesmo. Já estava nesse temor, né? Querendo se achegar a Deus e tudo. E aí ele me convidou, vamos pro monte orar? Eu falei, então vamos. Aí começou a minha história com monte. Eu sempre gostei de monte, de orar em monte, né? O apelido era pé de monte. E aí a gente começou, né, a ir pro monte orar, né? E aí nessas experiências ali do monte,
orando e buscando a Deus, né? Eu vi que ele orava em línguas, né? Eu via que ele orava em línguas. Eu falei, meu Deus, que mistério, né? E quando ele orava em línguas, é como se aquelas palavras estivessem entrando dentro de mim, do meu coração, né? E eu falei, eu quero isso aí, né? Eu quero esse negócio aí. Eu falei, irmão, como é que eu faço e tal? Ele falou, olha, você tem que se humilhar e pedir ao Senhor, né, que você seja batizado no Espírito Santo. E aí eu comecei uma campanha de 40 dias de oração no monte. Inclusive, na época, a pastora Kézia, né, ela até ficava indignada comigo, né? De novo pro monte, todo dia você tá indo pro monte. E aí eu comecei essa campanha no monte e sempre orando, sempre buscando ao Senhor. Ele começou com uns dias comigo, depois parou. E aí um dia, assim, foi muito tremendo isso, né? Porque um dia eu tava no monte sozinho, era à noite, aqui no monte de Braslândia, né? Tava sozinho, né? E aí eu pedindo muito, Senhor, me batiza, né? Eu quero teu Espírito Santo, eu quero teu Espírito Santo e tudo. E aí como se fosse um vento, sabe, assim, veio muito forte, né? Veio um vento muito forte e isso parece que entrou dentro de mim, sabe? E quando entrou dentro de mim, aí eu comecei a falar em línguas, né? E não tinha ninguém lá, né? Assim, não foi uma imposição de mãos, né? Não foi assim, né? Então, assim, e ali naquele momento eu comecei a orar em línguas e tudo. E aí começou, né? Cada vez mais buscar o Senhor, né? Orando, lendo Bíblia, né? E aí começou a minha trajetória, de fato. E aí foi nesse tempo que você... Falei muito? Não, tá ótimo. Foi nesse tempo que o chamado pastoral foi confirmado, assim, cada vez mais? Ou como é que foi? Na verdade, assim, a questão do chamado pastoral, ele veio bem depois, né? Assim, nessa época aí, eu era só um menino que estava cheio, uma ovelha cheia de carrapicho, sabe? Que precisava ser tratado, precisava ser curado, né? Com traumas de infância, né? Que o Espírito Santo veio me curando, veio me renovando, veio me restaurando. Então a obra que ele fez em mim, assim, eu digo, de dentro para fora foi muito forte, assim, para mim, sabe? Então por isso que a minha gratidão para ele é eterna. Eu tô sempre em dívida com Deus. Eu gosto de falar isso, irmão. Eu nunca vou conseguir quitar essa dívida. Eu tô sempre em dívida com Deus, né? Mas o chamado pastoral veio depois, veio bem depois, né? Isso aí foi... eu comecei a ver que eu tinha vamos dizer assim, uma veia para uma linha, né? Vamos dizer uma veia, porque isso é uma linguagem mais uma linha, assim, para a questão da palavra e de falar, né? Sim. Eu queria muito ajudar. Eu queria muito ajudar a igreja, ajudar o corpo de Cristo, né? E aí, na época, a pastora Tereza, ela falava assim no altar: gente, eu tô precisando aqui de umas pessoas para cantar. E eu, com essa sede para ajudar, eu disse, eu vou cantar. Espera aí que eu vou cantar, deixa comigo. Vamos nessa. Aí, ensaiava, né? Fiquei ali 3 meses ensaiando e quando eu cantava, todo mundo colocava a mão no ouvido, né? Falar que tem alguma coisa de errado nisso aí, né? O famoso expulsar demônio, né? Todo mundo botando a mão no ouvido, eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí, fui treinando, né? Mas aí ela um dia, você quer cantar? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, eu acho que isso não é pra mim, não. Eu quero muito servir, mas eu não vi que essa é a minha linha, né? Sim. Naquela época não tinha mídia, não, né? Não tinha, né? Não. Se tivesse, meu Deus, tava perdido. E aí ela falou, a segunda vez ela falou, né? Ela falou, olha, isso foi depois, posteriormente, né? Ela falou, olha, agora nós estamos precisando de pessoas, né, para tocar bateria. Aí eu falei, vou me atrever a fazer isso. Eu quero ajudar de alguma forma, né? E aí eu falei, eu vou tocar a bateria. E aí eu fui tentar... Meu Deus, como bateria é difícil, viu, irmão? Rapaz, não é fácil, não. Os bateristas eu fico olhando, parece que eles têm 6 braços. Assim, é fenômeno mesmo. Então, assim, eu fiquei, assim, admirado, né, com o baterista e tudo, e fui tentar ensaiar ali, mas tem que ter uma coordenação motora muito boa, né? E não consegui me encaixar também. Aí uma terceira vez, foi que o pastor, na época, ele disse, olha, você
prepara, né, um estudo, nós vamos precisar de uma pessoa para dar uma palavra numa célula. Foi aí que começou, né, assim, e você prepara uma palavra e você vai dar lá essa palavra. Eu sempre me mostrei muito disposto, né, foi passando o tempo, eu ganhei essa confiança, e aí ele me deu essa oportunidade. Aí eu estudei, né, a palavra e preguei, né, então assim, as pessoas, nossa, você prega muito bem. E eu disse, é mesmo, é sério isso. E aí foi onde eu me descobri mais nessa linha de palavra, mas sempre gostei de ler, né, ficava até 1, 2 horas da manhã, estudando, lendo a Bíblia, né, e minha esposa até braba comigo, vem dormir, não, pera aí, só mais um pouco, calma aí, né, Guilherme? Guilherme também tem esse negócio de estudar, né, então assim, a gente gosta disso, é a palavra de Deus, você tem que ter uma paixão por isso mesmo. Mas daí é a importância da célula, né? Eu também comecei a pregar em célula. E é uma escola, porque você está ali diante de pessoas que você conhece, que você está semanalmente com elas. Justamente. E quando você tem a responsabilidade de pregar, né, de trazer um estudo, parece que você esquece tudo, parece que você nem conhece, fica nervoso. Mas você vai se desenvolvendo aos poucos, né? E esse é uma das fábricas de pregadores, de homens de Deus. Eu conheço vários. A gente podia falar aqui de pessoas que começaram seus ministérios, que hoje são frutíferos, são maravilhosos. Nas células, né? Nas células. Desse jeito. Eu valorizo muito a célula. Ali a gente pode praticar princípios, desde comunhão, até ministração, louvor, orar uns com os outros. Então, assim, é um local realmente que é estratégico para o reino. Inclusive lá na igreja, né? Lá em Águas Lindas, agora a gente não está mexendo com célula, mas já está vamos dizer assim, no script, né? No projeto. Ano que vem, agora a gente vai iniciar o ano, vamos delegar células, né? E vamos iniciar esse trabalho com células, porque, igual nós estamos falando, é muito importante, né? Eu acho também, pastor, porque na célula é mais fácil ter um convidado, né? Que você vai convidar, né, para entrar na sua casa, né? Né? Tipo assim, não é qualquer um, né? E aí a pessoa muitas vezes tem aquele preconceito, né, contra a igreja, né? Ah, não quero ir lá e tudo, né? Mas aí você tem um amigo, né, e convida ele para ir na sua casa, né? Faz esse convite e é muito mais, tipo assim, o coração fica mais sensível, né, ao Espírito Santo. Com certeza. E você fala para uma pessoa, vamos fazer uma oração lá na tua casa, né? Então, assim, aí a pessoa, quem é que rejeita a oração Sim. hoje? Então, parte desse princípio da oração, todo mundo quer receber a oração, né? Então é isso. Bacana. E uma constante na vida do Senhor, pastor, é o desejo de servir. Só falando que veio um convite, o Senhor ali com aquela intensidade, aquele desejo de servir, o Senhor atendeu. Mas viu que não se encaixava. O segundo, mesma coisa. O terceiro, pronto, encaixou. E Verdade. eu sempre falo que a nossa audiência aqui é eminentemente de jovens. E o Sim. jovem, ele está se descobrindo, inclusive ministerialmente. Ele está ali, né, como pessoa se desenvolvendo, porque o adolescente é alguém em busca de uma identidade. E ele ouve, né, o desafio, ele ouve a falar da necessidade, de como a igreja precisa, de como o Ministério X precisa, como a mídia precisa, a dança, louvor, né, enfim, inúmeras áreas. Só que ele vai, às vezes, demorando se encaixar. Eu vivi isso também, porque eu também queria servir, eu tinha aquele desejo. E os meus Tentou amigos... entrar no louvor? Tentei aprender. Foi? Não, mas depois eu até servi. Você foi igual eu, né, Guilherme? Não, mas eu precisei servir um tempo lá em Samambaia. Samambaia a gente fez tudo, né? E a gente tinha que... Você contou a história. a gente tinha que correr, né, cruzar e cabecear ao mesmo tempo. Mas essa busca de se encontrar, né, de você enxergar ali uma necessidade, mas você tenta servir e não se encaixou. Como é que foi pro senhor entender ali, agora eu me encaixei? Assim, essa questão de se encaixar mesmo, né, foi igual eu tava falando, assim, principalmente foi onde eu me encontrei, né, na palavra. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a estudar mesmo a palavra, então começou a despertar em mim mesmo um desejo mesmo de não ficar só comigo a palavra. Então, assim, era um desejo de passar, olha, eu conheci algo bom aqui, né, na palavra, vem cá pra você ver, sabe? Então, olha isso aqui, né? Então, assim, alguns mistérios, né, da palavra. Então, quando você descobrindo, uau, meu Deus, e quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe de nada da palavra, né? Então, assim, esse desejo pela palavra, né, e de não ficar só comigo, de transmitir, né, de falar para as pessoas, né? Então, isso aí foi, para mim, foi, assim, o essencial, né? Onde eu me descobri mesmo, de fato. Falei, não, é aqui mesmo. Essa é a linha mesmo, né? E igual você estava falando, né? A questão de servir
é muito importante, né, Guilherme? Porque, assim, às vezes as pessoas querem mais status, né? Às vezes querem mais aplausos, né? Então, não é porque sou pastor, que eu estou em evidência, que é isso, não. Meu coração é de servo, né? Igual Davi tinha um coração de servo. Se for para servir, para lavar banheiro, eu estou aqui para servir ao meu Deus, independente. Vou servir a Jesus porque eu amo a Jesus e eu estou em dívida com Ele. É isso que eu penso, sabe? Então, assim, essa questão de servir mesmo ao Senhor, de se dispor, né? De estar ali servindo ao corpo de Cristo, aonde é necessário, né? Porque em uma igreja tem muitas demandas. Então, assim, tem muitas atividades, né? Para a gente entregar algo bom, algo de qualidade, então requer tempo, esforço, pessoas, qualificação, então... E a própria Bíblia já diz, né? A seara é grande, né? Mas poucos são os ceifeiros, né? Poucos são aqueles que põem a mão no arado mesmo, né? Poucos são aqueles que se dispõem, de fato, ali a servir a Jesus, né? Inclusive, quando eu cheguei na igreja, uma das primeiras palavras que eu estava orando há algum tempo, né? E Deus me deu essa palavra, a grande seara de Cristo. Né? E lá está escrito assim: rogue ao dono da seara, ao Senhor da seara, para que ele mande mais trabalhadores para essa seara, né? Então, assim, e eu orei, eu pedi isso: Senhor, manda mais trabalhadores para a tua seara. A seara não é minha, é do Senhor, né? E o Senhor me fez deleitar na palavra. Veja, os campos já estão brancos, né? Águas Lindas ali tem muitas vidas, né? Muitas vidas, né? Então, assim, tanto que quando eu pisei lá no primeiro culto, Deus mandou um casal, que eles estão comigo até hoje, né? Não só um, mas vários casais. Mas eu digo sempre a Adriana e o Anderson, né? Que eles são as primícias. Deus mandou as primícias lá para nós. Então, assim, foi tremendo, assim, o que Deus... É tremendo o que Deus está fazendo, né? Nas nossas vidas, lá em Águas Lindas. Amém. E como é que é, pastor, ser tão jovem e ter tantas responsabilidades, né? E o senhor disse que se converteu na igreja que o senhor já pastor, né? É. Isso é interessante também. Rapaz, que confusão. Assim, desde pequeno eu sempre, não vou dizer que eu era acostumado com grandes responsabilidades, porque eu não tinha grandes responsabilidades, mas eu sempre tive responsabilidades, assim, né? Com as minhas irmãs e tudo, sempre me sentindo nesse dever, né? Mas a questão de ser jovem, né? E cuidar de igreja, cuidar da sua família, né? Porque tem muitas coisas, né? Você ainda trabalhar fora. Então tem tantas coisas nesse meio tempo aí que você tem que ter um bom equilíbrio, né? Para você realmente conseguir conciliar essas coisas, né? Porque senão você acaba focando muito em uma coisa e esquecendo de outra, né? Então, assim, para mim é um desafio, né? Não vou negar, é um desafio. Mas com muita graça de Deus, muita graça mesmo de Deus, a gente vai lutando, né? A gente vai trabalhando e o Senhor vai nos fortalecendo, porque assim, a gente não pode também fazer corpo mole, né? Eu digo assim, se a gente fizer corpo mole, se um dia você se der o luxo, não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não quero fazer nada. Não, imagina, né? O tanto de coisa que a gente vai... Então, assim, a gente tem que ir pra cima mesmo. Eu vou, oro a Deus, estudo, prego, aconselho, cuido da minha família. Eu sempre gosto de falar assim, né? Isso que eu aprendi com o pastor Wellington, né? Um dia ele ministrando uma palavra e ele falou, eu aprendi dessa forma, ele falando, né? Que os problemas de pastor, né? Eu deixo do portão para fora. Portão para dentro. Lógico que você tem que ter uma habilidade muito boa para isso, né, Thiago? Porque você tem que ser disciplinado. Falar, não, agora eu tô na minha casa, né? Tô na minha casa com a minha família. Esse momento aqui é o momento, né, meu com a minha esposa e com os meus filhos, né? Então você tem que ser muito disciplinado para isso. Entende? Então, assim, mas é um exercício que a gente faz. Eu e a minha esposa, a gente fala, ó, esse problema aqui agora, não, né? Agora a gente tá aqui, tá eu, você, os meninos, vamos brincar aqui, vamos curtir a família, né? Brinco com o meu filho, porque chega em casa, papai, vamos jogar bola. Aí, tô lá, eu sou o pai. Na igreja lá, né, eu sou o pastor. Me ligou, eu sou o pastor, mas ali eu sou o pai, né? Eu não sou o pastor do Daniel, eu sou o pai do Daniel e da Laura, né? Então eles querem ver, não é um pastor, eles querem ver o pai,
pai, brinca comigo. Tem dia que eu sento lá, minha filha me pinta todo, quer pintar minha unha. Vai, minha filha, vai, faz aí, né? Quer brincar, né? Então, esses momentos são marcantes, né? Na minha época, quando eu era pequeno, meu sonho era brincar com meu pai. Meu pai sempre trabalhou, não tinha tempo. Meu sonho era jogar uma bola pro meu pai. Meu sonho, sabe? E assim, hoje não. Hoje meu filho já cansou de jogar bola comigo. Inclusive, ele chuta até bem, porque desde pequeno, Daniel, o tempo todinho jogando bola. Mas é justamente isso aí, né, Tiago? A gente tá falando é poder conciliar, né, e separar, né? Com muita sabedoria, né? E eu acredito, assim, que as tempestades, né, de fora, você não pode deixar que entre aqui dentro do teu coração, né? Então, essas lutas aí, peraí, fica aí, Senhor, tá nas tuas mãos, eu não dou conta não, né? É com o Senhor, né? E aí o Senhor dá graça pra gente, e a gente consegue sim, né? É desafiador, mas é muito prazeroso servir a Jesus. É a melhor coisa do mundo você servir a Jesus, sabe? Isso é uma paixão mesmo, é pra quem ama mesmo. Sim. E eu vejo também, pastor, a família é o seu primeiro ministério, né? E tanto que ele é que dá o aval, né? De você ser um bom pastor, né? Se você não cuidar da sua Com casa, certeza. né? Do seu casamento, né? Dos seus filhos, como é que você né? Pode se tornar um... Né? Porque se eu não tiver com a minha esposa, como é que eu vou pastorear? Sim. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, tem que cuidar mesmo. Tem que cuidar da família. Prioridade, lógico, é o Senhor, né? Uma nossa prioridade, mas a gente tem que saber investir, né? Principalmente nos de casa, né? A Bíblia já fala, né? Se você não cuida, né? Especialmente, né? Da tua família, é pior que um descrente. Negou a fé, né? Assim. Então, assim, a gente tem que cuidar mesmo dos de casa, na família, né? Sim. É o equilíbrio, né? Assim, a gente precisa entender que não é nem o servir demais ao ponto de negar a família, de se justamente, esquecer, tem que ter um equilíbrio. Exato. Mas tem também que não é ter. outro extremo, de você não servir, é porque é o tempo inteiro família, tá vendo? Assim, Verdade. A sabedoria está em ordenar, né, prioridades, ordenar a distribuição do tempo, mas atender a cada um das esferas da nossa vida. Nós temos uma esfera ministerial e nós negligenciarmos é pecado, porque é um mandamento que nós trabalhamos no reino, mas também temos a esfera da família. E se nós não cumprimos, né, adequadamente, também negamos a fé. Mas tem que tocar as duas. É muito bom você falar isso, Guilherme, porque de fato não é os extremos, né? Não é os extremos. Ah, agora é só minha família, porque se eu não tiver família e tal, aí a pessoa acaba errando, né? Nessa parte que é a questão de você cumprir o chamado, o ministério de Deus, né? E nem também somente nem somente o ministério, né? Tem que ter a família, né? Uma certa vez eu conversei com um pastor, um amigo meu, e aí coisas que ele escutou, né? De uma irmã, né? E era casada com um evangelista, né? E ela falou assim para ele: pastor, o meu marido tinha dia certo para comparecer, né? Para fazer os atos conjugais ali, né? Para honrar isso. E quando ele fazia campanha de oração, ele não me perguntava se eu queria isso, sabe? Resultado que isso somou depois numa traição, né? Então, assim, e aí quando a moça foi falando, né? Isso eu escutei uma história de um pastor amigo meu. E quando ela foi falando, somou que eu acabei traindo meu marido porque foi cantada na rua e eu sou mulher. E eu precisando do meu marido e o meu marido, né? Na santidade demais. Não, irmão, porque agora eu tô na oração aqui, tô no Santo dos Santos, entendeu? Então tem que ter um equilíbrio nisso aí, né? Tá, é muito bom falar isso. Tem que ter um equilíbrio nas coisas. Isso é verdade. Exatamente. É o conselho de Paulo em Coríntios, né? Ele vai falar lá para ambos, né, cumprir o dever conjugal. E se tiver que haver uma dedicação, né, uma consagração específica, que seja por um breve tempo, a fim de evitar a tentação. A fim de evitar que Satanás entre e produza esse tipo de coisa. Com certeza. Mas tudo passa, né, pela sabedoria, pela ordenação de prioridades, por buscar em Deus esse equilíbrio, buscar em Deus essa
direção de fato, né? E atender cada área. É verdade. Né? É isso que a gente tem que fazer, né? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio aí. E a questão ministerial, para mim, assim, ela não consome meu tempo. Para mim, lógico que eu tenho equilíbrio ali com a minha família, com o meu trabalho, né? Mas quando eu tô ali no ministério também, eu não sinto assim, que às vezes as pessoas falam, mas é pesado, né? Ser pastor. É pesado, né? Tá no ministério. Tem pessoas que falam isso, né? Já teve pessoas que falou assim, mas tu é tão jovem, por que você vai mexer com igreja, cara? Você mexer com gente, né? Ser humano, difícil. Aí até comentei isso com o Guilherme, assim. Não é uma questão que vem aqui, né? Da terra. É algo que vem de Deus, do céu. Então, é o que eu me sinto, né? No dever de honrar o meu Deus, de fazer isso mesmo. Porque isso ele é como se ele tivesse... Não que ele me cobrasse, mas é uma questão de honra para ele mesmo, sabe? Dar essa honra para Deus, né? E para mim é uma honra, né? Ser humano, falho, pecador, igual eu sou, né? Poder servir a um Deus tão grande, tão poderoso, meu Deus. Para mim eu me sinto muito honrado de fazer isso. É a primeira vez que eu ouço o Senhor assim com mais calma, que a gente ouve, né? Um pouco do coração do Senhor, e eu percebo no Senhor um senso de débito para com Deus. Porque o Senhor entendeu a obra dele na sua vida. Nós vemos hoje uma espiritualidade voltada ao receber de Deus como se ele nos devesse. É verdade. E não o contrário. E tem como é que é isso para o isso. Senhor entender esse senso de débito? Porque o Senhor falou que o ministério do Senhor é em função de entender o quanto ele fez pelo Senhor, que o Senhor quer retribuir, mas claro que nunca vai alcançar o que ele fez, mas o Senhor coloca o coração no sentido de uma resposta ao tudo que ele fez. Como é que é isso para o Senhor? É justamente assim, essa questão de um débito, né? Eu me sinto nisso, porque tem muitas coisas que se eu pesar na minha vida, tem muitas coisas se eu pesar na minha vida, Deus mudou. Uma das coisas que eu tinha muito era pesadelos. Né? Eu tinha muito isso. Tinha muito pesadelo à noite. Sonhava com espíritos, né? Demônios mesmo ali, me agarrando e me sufocando, sabe, assim. Então, eu tinha esses sonhos, sabe, via espíritos andando dentro de casa. Então, assim, depois eu descobri que meu pai, ele, na época ele era mais jovem e tal, servia, né, a outra denominação, né, vamos dizer assim, e ali ele fazia coisas que não era de acordo com a palavra de Deus, né, então servia aos espíritos. Ponto, né? E aí tinha essa brecha, né? Que foi passada para minha vida. Então, assim, eu tinha muitas essas visões. Então, muitos pesadelos, sabe? Assim, eu cresci com isso. Então, uma das coisas que eu, assim, me senti muito bem foi quando o Senhor entrou na minha vida. E aí mudou isso. Meu Deus, aí nunca mais eu tive pesadelo. Nunca mais. Foi uma coisa assim que eu falei, meu Deus... Cara, eu fiquei maravilhado. Eu falei, Senhor, nunca mais tive aqueles pesadelos ruins, aqueles se acordar, sabe, suado e parece que paralisado. Eu não sei se alguém tá ouvindo isso, né? Tem isso, né? Mas isso só parou comigo só quando eu me entreguei ao Senhor Jesus. Quando eu entendi isso, sabe? E o Senhor fez essa obra na minha vida. Então, assim, foi maravilhoso. Então, essa é uma das coisas. Por isso que eu me sinto no débito com Deus. A transformação da minha vida, de quem eu era antes, né, para quem eu sou hoje, assim, a honra de Deus, né, de pegar um menino que não tinha nada vezes nada mais nada dividido por nada, era nada, né, não tinha nada. Então, assim, e Deus me dá uma família, meu Deus me dá filhos, né, e Deus me dá um emprego bom, né, então, assim, meu Deus, eu sou muito grato ao Senhor. A paz que eu sinto hoje, Guilherme, é uma paz assim que, como diz a Bíblia, ela excede todo o entendimento. Não tem preço você deitar ali na tua cama, deitar a tua cabeça no travesseiro e você dormir em paz, né? Sabendo que tem um Deus que te guarda, um Deus que te protege, que te livra de todo mal. Então, assim, um Deus que é justo, né? Eu tenho
várias experiências com Deus aí em relação a isso. Deus é tremendo, tremendo. Falar aqui que eu... É isso que eu ia falar. Conta Vai falar, algumas né, aí, pessoal. Aproveita. Ué. Tem várias, assim... Por onde eu começo aqui agora? Vamos começar. Tem várias. Essa questão de sonhos, você tem muito? Hoje eu não tenho mais. Não, mas eu tô falando, ter visões, essa questão, não, né? Era mais a questão, era mais tipo uma batalha espiritual. Era batalha espiritual, pelas sabe? brechas, né? Sim. Mas como uma criança vai ter brecha? Como explica isso, né? Uma criança, eu era muito menino. Então, assim, eu tinha isso pela legalidade dos meus pais, né? Uma opressão. Uma opressão. Sentia paralisia, assim, sabe? Coisas que, na hora de dormir mesmo, né? Eu tinha visões, meu corpo paralisava, assim, algo no mal mesmo. Você sentia, você falava, meu Deus, que é isso? Só que eu não sabia, né? Que isso era uma opressão maligna, né? Dentre essas questões aí, já tive muitas visões. Hoje eu não tenho mais, graças a Deus. Hoje eu não tenho mais essas visões que o Senhor tirou tudo. Né? Mas eu tinha muito isso, sempre tive essas visões. Agora, assim, falando na questão que nós estávamos falando, né? Das experiências, né? Com Deus, eu tive várias, né? Várias. Uma delas, assim, que me marcou muito, foi na época que eu saí do quartel. Na época que eu saí do exército, né? Eu falei aqui no começo, eu servi o exército, né? Na época que eu saí do quartel, foi algo assim muito forte. Por quê? Porque eu tava no exército, né? Eu fazia 5 anos lá, eu completei os 5 anos, né? Eu tinha feito o curso de cabo, então ia sair cabo lá na época e sair, né? E, na verdade, nessa época da experiência, eu tinha acabado de ser promovido a cabo, né? Então, nessas minhas subidas do monte, né? Subi um dia lá no monte e aí tinha um homem de Deus lá e me disse assim, olha, eu tava orando sozinho, ele veio, tocou em mim e falou assim, jovem, assim diz o Senhor para você, sai de onde você está, desse jeito, porque o Senhor tem um futuro brilhante para você, ele já escreveu o seu futuro com letras de ouro. Aí eu disse, amém. Quando ele virou as costas, eu disse, está repreendido. Eu acabei de ser promovido aqui a cabo, tô ganhando bem. Que história é essa que eu vou sair? Ralei pra caramba no exército, entendeu? Ralei pra caramba pra mim sair cabo. Quando eu saí cabo, agora Deus quer que eu saia de lá? Não, peraí, tá errado isso aí. E aí bati o pé, falei, não vou não. Aí tá. Isso foi na segunda-feira. Isso aqui é história de crente. É história de crente, irmão. Quem quiser acreditar, acredita, né? É história de crente, né? Porque, rapaz, quando foi na quarta-feira, eu orando no monte, não tava numa campanha lá, sozinho. E aí veio um outro, eu ajoelhado, chorando, e tocou em mim, eu virei. Aí ele falou, ó, posso orar por você, irmão? Senti de Deus? Eu falei, pode orar. Aí fala a mesma coisa. Assim diz o Senhor para você, sai de onde você está. Porque eu já projetei o seu futuro com letras de ouro. Desse jeito. Eu falei, meu Deus. Quando ele virou as costas, eu falei, não, tá certo isso não vou sair de lá não. E naquela... falei, não, acabei de ser promovido, não vou, né? Quando foi numa sexta-feira. Isso é pessoas diferentes. Não eram as mesmas pessoas. Quando foi numa sexta-feira. Aí veio um outro. Só que esse era diferente, assim, ele era bem brabo. Ele veio marchando, pá, pá. E eu ajoelhado, ele veio, deu um toque em mim e me deu uma ordem assim, jovem, levanta aí e fica de pé. E eu assustei assim, tá bom, né? Levantei. Aí ele falou, tem um recado de Deus pra você, eu vou te passar aqui agora. Eu falei, amém. Aí ele já brabo assim. Aí ele falou assim, assim diz o Senhor pra você, dessa forma. Já tenho eu falado contigo. Essa é a 3ª vez. E ai de ti. Quando ele disse ai de ti, meu coração chega, doeu. E ai de ti se não sair de lá. Rapaz, aí pensa, para me sair do quartel,
Pra me chegar no major e dizer, não, chefe, major, é porque eu subi o monte, né? E aí, Pra explicar, né? Um profeta lá falou que eu tinha que sair do quartel e agora? Me dispensa aí, pensa nessa situação. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus me deu uma estratégia, né? Ele fez essa estratégia comigo, na verdade. Ele colocou no meu coração e no coração da minha mãe que minha mãe ia arrumar uma vaga de vigilante para mim. Na época, ela tinha uns conhecidos. Falou, não, pede pro seu filho fazer o curso de vigilante, que aí ele sai do quartel, né? E aí ele entra como vigilante. Só que não era isso que Deus tinha para mim. Deus tinha o melhor, né? Na profecia foi 3, dizendo, eu tenho um futuro com letras de ouro para você. E eu acreditei nisso, nessas palavras, sabe? Então, assim, a minha mãe fez, né, essa comunicação com essas pessoas e ela falou, olha, faz o curso de vigilante. E na minha cabeça eu sempre quis ser funcionário público. Não, acho que o melhor para mim, eu pensava, né, o melhor para mim vai ser eu passar num concurso. O melhor para mim vai ser eu, né? E aí eu falei, é isso aí, eu que sei o que é melhor para mim, né? Pensando eu, né? E aí eu fiz esse curso. E aí eu cheguei no meu chefe, no major, falei, chefe, olha, é o seguinte, eu preciso, né, sair e tal, minha mãe conseguiu a vaga de vigilante, eu terminei o curso e tal. E aí tudo certo, inclusive até hoje ele tem meu WhatsApp, hoje ele é coronel, nossa, ele é meu amigo, né, Coronel Rondon, se ele ver isso aí depois, né, um abraço para ele. Ele é meu amigo, manda mensagem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, compartilha sempre, ele tá ali conectado comigo. Nós pegamos uma amizade assim, boa. E ele falou, não, cara, não sai, né? Você tem certeza disso, né? E eu falei, chefe, eu tenho, né? Mas na verdade, no meu coração, sabe, aquele sentimento assim... Que não queria, né? Que não queria, sabe? E, nossa, meu Deus, e sair do exército foi um luto pra mim. Eu passei um luto. Porque na sessão lá, meu Deus, era muito bom na sessão onde eu trabalhava, sabe? Trabalhava no CPEX, que era o Centro de Pagamento do Exército, né? Mais ou menos onde tu trabalha lá. E aí era o Centro de Pagamento do Exército. Então, mexia com pensionista, mexia com essas coisas. E, nossa, era uma amizade, assim, sabe? Muito grande, né? O major, os sargentos, né? Os tenentes. Então, quando eu saí de lá, eu tive sonhos, né? De eu ainda voltando lá e tudo. Mas Deus tinha um propósito, né? Que era um propósito, de fato, maior, né? Na minha vida, né? Então, assim, depois que eu saí de lá, aí foi o choque. Porque eu passei 10 meses desempregado. Aí você pensa, e eu estava casado. Eu já estava casado com a Kézia. 10 meses, a vaga que era de vigilante não saiu. Eu fiz 300 currículos aí, enviei 300 currículos, não abria porta nenhuma. Parece que Deus tinha fechado mesmo, sabe? E aí eu comecei a questionar, Senhor, mas peraí, e as letras de ouro? O futuro brilhante? Como é que é essa história aí? E eu tô aqui. Aí nesse meio tempo, minha mãe conseguia um emprego para mim, sabe? Assim, que era para trabalhar em situações que consumia vamos dizer, os horários ali, entendeu? Os horários do culto. Eu falava, não, Deus não me tirou do quartel onde eu conseguia conciliar as coisas, né? Para mim entrar no emprego, eu tenho que trabalhar de domingo a domingo, folgando na semana, e no domingo principal eu vou perder o culto. Não, isso não é de Deus, não. Minha mãe ficou chateada comigo. E eu precisando. Eu digo, às vezes eu penso assim, meu Deus, será que eu teria a mesma fé que eu tinha no começo? Porque, rapaz, foi luta que eu passei. Foi assim, prova mesmo, sabe? Nesse meio tempo aí, uma vez eu estava desempregado, sem nada. 10 meses em casa. Guilherme, 10 meses em casa. Pensa uma situação difícil para mim. Pensa assim, uma situação complicada. Minha esposa trabalhando, ganhava R$1.000 na época. Não era nem R$1.000. Nós tínhamos a casa para pagar, que era financiada, e o carro. Então, ou pagava a casa ou pagava o carro. Eu dizia, amor, vamos pagar aqui a casa e depois a gente vê o que faz com o carro. Porque não tem como. Senão a gente nem vai comer. Como é que a gente vai fazer para comer? Nessa época, minha sogra me ajudou demais. Ela pegava uma cesta básica, dividia, né? Tem meu cunhado também, dividia entre meu cunhado, dividia entre a gente, sabe? Então,
Então foi muita luta. Eu passei 10 meses ali. Sabe o que eu fazia? Eu orava 3, 4 horas por dia. Eu orava. Eu lembro que lá na casa tinha 4 cerâmicas, assim, que era o cantinho onde eu orava, sabe? As 4 cerâmicas, era cerâmica 30 por 30 ali. Eu enchia de lágrima ali, misturado com choro, e aí vai. E chorando. Tem um homem de Deus chamado John Wesley que tem uma história bem parecida com essa daí. As marcas da casa dele, onde ele orava, assim, onde ele colocava os joelhos, ficaram afundadas, assim. E 10 meses eu passei, né? Orando. Nesse período eu li a Bíblia toda. Então, hoje eu vejo, assim, pensando nisso, eu vejo que Deus fez como se fosse um detox, Thiago, em mim, sabe? Ele fez uma libertação em mim naquela época. Eu chorava muito, Deus estava me curando, Deus estava, sabe, me dando um chamado ministério. Então, nessa época foi muito profundo, assim, as experiências que eu tive. Uma delas foi que quando eu tinha 16 anos, eu tinha dado um tênis para um amigo meu. Ele, eu preciso de um tênis para mim ali e tal. Eu falei, pega esse tênis. E na época era um Nike Shox, né? Você lembra do Nike Shox? Lembro. Não é da minha época não, hein? Hã? É, não? Rapaz, quem tinha um Nike antigamente era ou não era? Era. Era o cara. Rapaz, que Nike é? Quantas bolhas que é, né? E tinha 4, depois foi 12, né? E foi assim, foi. A minha época era o Hal Benner. Hal Benner também. Adidas Hal Benner. E aí ele tinha esse Nike, eu tinha comprado. E já era usado, mas era original, né? Muito bonito, ele é branco com verde, eu lembro até hoje. E aí eu falei, olha, é seu, pode pegar. Ele, não, mas o cara pega, abençoe ele, né? E aí, olha pra você ver, eu passando uma luta, uma dificuldade, muitos anos depois, acho que assim, quase 5 anos depois, do nada, e eu orando em casa, a mensagem, meu celular. Opa, você tá bem? Como é que você tá, Daniel? Tudo bem. Quem tá falando? Aqui é o Rafael. Eu falei, Rafael? É o Rafael. Você não lembra de mim, não? Que você me deu um tênis, um Nike e tal. Eu falei, lembro. E aí, Rafael, como é que tá? Tô bem. Cara, tô no encontro com Deus. De jeito. Tô no encontro com Deus. E aqui recebi uma palavra. Lembrei de você. Tô te mandando o dinheiro do tênis aí. Falei, sério, cara? Tô te mandando o dinheiro do tênis. Falei, cara, manda que eu tô precisando. Manda que eu tô precisando. Aí meu Deus, quando eu lembro disso, assim, foi milagre. Aí eu falei, cara, como é que você adivinhou? Cara, eu senti de Deus de mandar esse dinheiro pra você. Falei, tá aí minha conta. Não tinha Pix na época, né? Tá aí minha conta, faz aí. Aí ele foi, me honrou e tal. Foi umas pequenas coisas assim que eu via que era a mão de Deus. Como é que ele tava lá no encontro, né? Deus falou com ele, então não tem lógica. Nesse tempo, assim, as experiências, né, foram acontecendo, né? Muitas experiências. Teve uma que marcou muito a minha vida, foi um vizinho meu, né? O Júnior, meu cunhado, sabe quem é. É um vizinho, eu esqueci o nome dele, era um moreno. Muito gente boa, vendia tapete. E aí ele me chamava de irmãozinho, porque quando eu me converti, eu falei, não, agora eu vou mudar minhas roupas. Eu vou ser um crente de verdade, irmão. E aí eu colocava aquelas roupas assim, o solzão rachando, e eu com aquelas blusonas social e tal, desse jeito. Não, agora mudar minhas vestes e tudo. E aí, com a Bíblia debaixo do braço, andando no condomínio, né? Às vezes entregar currículo, parecendo, né, um evangelista. E aí ele passava, irmãozinho, como é que você tá? E tal. Eu falei, tô bem. Aí chamar de irmãozinho é meio diminutivo, né? Você sabe, igual chamar um vigilante de guardinha, né? Aí chamava irmãozinho e tal. Tudo bem, graças a Deus. Mas eu tinha acabado de me converter. Eu não, assim, eu não tinha assim, experiência com Deus ali tudo, mas eu não tinha vamos dizer assim, essas manhas de crente, sabe? E aí ele tinha machucado o pé dele. Ele tinha torcido o pé dele tava dessa grossura, assim, mais ou menos. Grande mesmo. Eu falei, meu Deus, e já tinha uns dias que ele tava com aquele pé dele daquela forma. E aí eu passei, e ele só sentado, ele não andava. Falei, cara, seu pé, hein? Aí ele falou, rapaz, meu pé tá inchado, tá ruim. Faz o seguinte, irmãozinho, passa aqui depois e ora por mim. Eu disse, amém.
Pensa, moço, no medo. Isso agora, meu Deus. Onde eu fui me meter? Orar por irmão. Nunca tinha orado. Nunca. Eu orava em casa, assim, né? Orando muito em casa e lendo a Bíblia 10 meses ali, só pra isso, praticamente. Entregava currículo, fazia isso, né? Tentava e depois ia pra casa. Chorar, meu Deus, abre porta. E aí, ele falou, ora por mim e tal. E eu tinha uma célula, que eu já tava cuidando ali tudo, né? E aí que eu falei, gente, quando terminar essa célula aqui, nós vamos ali na casa do irmão, todo mundo vai lá comigo me ajudar lá nesse negócio lá, vamos orar por ele. Rapaz, aí nós fomos, terminou a célula, foi todo mundo. Chegou lá, o irmão tinha convidado a família dele todinha. Tava lotado lá, eu falei, meu Deus, um tanto de gente. Eu falei, Jesus, e agora? Ele dizia, irmãozinho, ele sentado lá com o pezão pra cima, eu falei... Minha irmãozinha, ora por todo mundo aqui. Eu disse, meu Deus do céu, amém, amém, vou orar. E aí eu lembro que eu peguei o óleo assim, né? Fui com kit crente, né? O kit crente você sabe. Kit crente. O kit crente é o óleo, a Bíblia, né? Já fui preparado. Eu fui chegar lá, eu ungi ele lá. E aí foi, ele falou, ora aqui por mim e tal. Aí eu dei uma palavra, né? Que era a linha que eu mais sabia, assim. Dei a palavra ali e tudo. E fui orar por ele. Quando eu fui orar por ele, eu passei o óleo na mão, né? Eu lembro até hoje. Eu botei a mão no pé dele e eu orei assim, Senhor, eu não sabia nem como orar, assim, né? Por isso, né? Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que nós oraríamos por enfermos e eles seriam curados. Isso que eu falei, sabe? Isso que eu farei. A tua palavra diz que nós oraríamos por enfermos e eles seriam curados. Eu falei, Senhor, cura ele. Desse jeito. Aí não aconteceu nada. Beleza, aí tudo bem, então tá bom, irmão. Glória a Deus, obrigado pela oração e tal, e fui embora. Rapaz, quando foi no outro dia, quando eu olhei no condomínio, nem eu acreditei, que eu ainda é recém-convertido, nem eu acreditei. Quando eu olhei o rapaz em pé, caminhando, e o pé dele diminuiu. Aí ele olhou pra mim de longe assim, estendeu a mão, irmãozinho. Eu falei, opa, ele, olha, meu pé, deu certo, Jesus me curou. Falei, meu Deus, caramba, que legal. Aí assim, foi essas coisas, foram experiências, né, com Deus, né. Muitas experiências. Isso aí foi no início? Foi no início. Da caminhada, né? Eu tenho uma mensagem que eu prego, assim, que você tem que ter experiência com Deus. Sim. Se você, nos momentos de crise que nós temos, o que mais marca, né, assim, para você continuar de pé com o Senhor é com as experiências que você já teve, que você sabe que isso foi testificado. Poxa, eu vi Deus. Igual Isaías, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sobre um alto e sublime tudo. Não foi fulano que viu, não foi ciclano, não. Foi eu que vi, eu testifiquei, eu tive essa experiência. Né? Não é de ouvir falar, eu Sim. tive isso, entende? Então, assim, eu tive isso. Então, essas experiências que marcou a minha vida, né? E aí, Deus... minha mãe tinha uma linha muito boa, assim, né? Que ela era na área de libertação. Por isso que eu comecei falando da minha mãe, assim, porque eu dei essa honra para ela, porque ela tinha essa linha. Na Deus de Amor, ela orava por muitas pessoas, né? Possessas de demônio, né? Lá na época em Trajanópolis, muitas pessoas iam até lá, né? Eu não sei se estou falando demais, né? Não, tá ótimo, pastor. Né? Imagina. Pastor, descansado porque pastor fala demais, né? A gente trabalhou o dia todo. Demais. Dá microfone para o pastor, né? Aí minha mãe tinha essa linha de libertação muito forte na vida dela. Então as pessoas levavam lá, pessoas até lá, né? Para serem libertos e tudo. Até que a igreja não dava conta, minha mãe ia lá e resolvia, né? Deus usando ela, né? A gente sabe disso. E assim, aí eu comecei também numa linha de libertação que eu nem queria. Então, assim, começou a vir muitos endemoniados, assim, né? Pra mim, né? Uma vigília uma vez lá na igreja, começou assim, uma vigília na igreja, nós orando, né? E de repente uma menina ficou endemoniada lá e ninguém conseguiu tirar esse demônio dela. E eu tava orando lá e me cutucaram, vem cá, me ajuda. A menina tá endemoniada. E eu fui assim, parece que eu já tinha feito aquilo, sabe? Não foi de mim, o Espírito Santo, né? Então assim, eu fui e eu já sabia. Eu botei a mão na cabeça dela e repreendi, né? Vai embora em nome de Jesus. E
E assim, aconteceu. E, nossa, aquilo dali foi outra coisa que me marcou, sabe? Então, assim, essas experiências que foram me marcando, assim, meu ministério, né? Minha vida, né? Amém, pastor. E esse tempo de preparação, né? Esse tempo de... O senhor mencionou 10 meses, mas eu sei que não foi só 10 meses. Depois o tratamento continua, né? Deus vai continuando nos moldando, nos ensinando, até que nós sejamos prontos para viver a plenitude do que Ele tem para nós. Esse tempo de preparação nós vivemos até hoje, né? Na verdade, a gente... a palavra discípulo, né? Significa aluno, né? Sim. Então, nós somos um eterno aprendiz do mestre, né? Que é Jesus. Então, não tem pra onde correr isso aí. Então, assim, mas assim, eu digo o principal, né, que foi, vamos dizer assim, a época mais crítica, assim, que eu acho da minha vida, a época que Deus tirou muita coisa de mim, sabe? Eu tinha um problema muito sério, isso aqui vale a pena falar. Eu tinha um problema muito sério com meu pai, sabe, assim. Eu tinha um problema muito sério com meu pai porque, pelo fato do meu pai, né, discussões com a minha mãe e tudo, né, eu cresci com isso, né. Então, assim, eu não perdoava meu pai. Isso foi uma das coisas que mudou muito a minha vida. Então, a título aqui, né, até de outras pessoas ouvirem isso, né. Então, mudou a minha vida a partir do momento que eu entendi, né, eu vim para Deus, vim para a igreja, escutei uma palavra, né, dizendo que eu tenho que liberar perdão, né. Então, quando eu entendi isso, foi libertador para mim, porque eu não perdoava meu pai, né. Pelo fato dele agredir minha mãe, né? Alguns momentos assim de briga, né? Não era muito severa as agressões, mas verbal, né? Porque a agressão verbal também, né? Então, assim, em alguns momentos, alguns empurrões e tudo. E minha mãe sempre foi assim, minha vida, né? Minha mãe é minha vida. Eu amo demais meu pai. Minha mãe faleceu, né? Foi no Covid, né? Mas... amo demais minha mãe, mas eu também amo meu pai. Hoje meu coração é limpo, liberto, sarado, né? Mas me marcou muito o fato de eu pedir perdão pro meu pai. Então, isso ali mudou minha história, mudou. Quando eu entendi a palavra, quando eu entendi tudo, eu falei, meu Deus, eu preciso liberar perdão disso aqui. E aí eu fui no meu pai. Foi nesse tempo desses 10 meses também? Foi. Não, isso aí foi mais um pouco mais pra frente. Uhum. Foi um pouco mais pra frente. Não, inclusive foi dentro dos 10 meses mesmo. Foi dentro dos 10 meses. Nem tanto tempo. E aí eu entendi isso. Foi dentro desse período. E eu fui lá nele. E aí eu puxei e falei, pai, quero te pedir perdão. Por quê? O que você fez? A parte lógica, né? O que você fez? Não, pai, eu pedi perdão. Eu quero te pedir perdão e tal. Por quê, meu filho? Não, que a vida toda eu fui meio chateado com o senhor e tal, né? Não te perdoava, eu tinha ódio do senhor e tal, pelo fato de eu fazer essas coisas com a minha mãe e tal. E aí agora eu tô na igreja e eu entendi isso. Eu tenho que te pedir perdão. E meu coração tem que estar limpo pro senhor. Então, e aí eu fui e consegui, sabe? E liberei aquilo e, meu Deus, parece que tirou um caminhão das minhas costas, sabe? Eu vejo, pastor, isso é tão importante, né? Porque tem muita gente, né? Que vive aprisionado, né? Por não pedir perdão, né? Justamente. Vive uma vida, assim, carregada mesmo, porque, assim, teve algum problema com o pai ou com a mãe, né? E aquilo lá, tipo, ela não esquece, não libera o perdão e não entende, né? Porque algumas coisas... acontece na vida dela. A vida da pessoa fica travada, né? Fica amarrada, né? Ela não cresce, ela não prospera, ela tá impedida, né? Então, assim, o Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito dele, ele disse uma frase assim uma vez que... você não perdoar, né? É como se você tomasse veneno e quisesse que o outro morresse. Então, assim, essa é a verdade, né? A gente tem que perdoar. E perdão é uma decisão, né? Você decide perdoar, você está perdoado, né? De imediato vai tirar um peso das suas costas, das nossas costas, tira esse peso, esse fardo, né? Sim. Na minha vida foi assim, então eu senti isso. O senhor mencionou a postura do senhor com o seu filho, de jogar bola, de estar presente, isso. De ser um pai bem mais... um pai diferente, né? Digamos assim. Tem muita gente que toma essa postura, mas por um orgulho.
eu vou fazer melhor do que o meu pai fez. Eu vou mostrar o tanto que ele era ruim. E agora eu vou ser um pai muito melhor. O Senhor não tomou esse caminho. Pelo contrário, o Senhor perdoou o pai do Senhor. Deus curou, trouxe restauração. E aqui, né, o Senhor decidiu seguir um outro caminho e mostrar. Isso mostra cura. Isso mostra a obra de Deus em nossa vida, que ela é completa. E assim, até... Aí vai além, né? Porque perdoar uma coisa, aí depois aí a honra. Aí, inclusive, é uma das coisas, né? Que a gente sabe que a Bíblia diz, né? Honrar pai e mãe para você ter uma vida longa na terra. Tá escrito isso. É um princípio, né? Você quer ter uma vida longa na terra, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Então, assim, aí eu honrava meu pai, né? Depois disso, né? Ia lá, almoçava com ele. Eu fiz isso com minha mãe. Minha mãe, para mim, já é comum, normal. Mas meu pai foi libertador para mim. Fazia coisas que eu nunca fiz, né? Cuidava dele, arrumava roupa para ele, comprava roupa. Dia dos Pais, ia lá, presenteava e tudo. Tava sempre com ele, né? Então, rapidinho, o senhor falou perfeito. O senhor falou o verbo honrar. O verbo honrar, nós filhos, né, eu cresci na igreja, então eu ouvi isso desde muito cedo. Meu pai falava, honra teu pai e tua mãe. Na minha cabeça, honrar é só obedecer. E não é, o senhor citou uma série de ações. Almoçar com ele, preparar a roupa, cuidar. Tudo isso faz parte de um grupo de ações que, né, comunicam honra. Porque honrar é fazer distinção. É só dar a boca pra fora, né? Exatamente. E aí eu fazia isso, né? Eu honrava, e ainda faço, né? Meu pai é vivo. Mas para mim foi essencial eu fazer isso, né? E é muito difícil, não é fácil, irmão, é muito complicado. Mas quando você entende, né, que isso é de Deus e que é necessário a gente fazer, né? E que é importante a gente fazer isso, porque é um princípio bíblico e isso vai travando a nossa vida, vai impedindo a gente de crescer com Deus e tal. Então, assim, é necessário a gente liberar perdão. E eu fiz isso, faço isso com meu pai até hoje. Inclusive, uma vez que ele teve internado no hospital, ficou ruim, né? E aí, minha irmã mais velha estava na correria dela, a mais nova também, né? Na época ele estava viva. E aí, meu pai ficou meio sem ação. E aí, quem foi lá? Eu. Quando eu cheguei lá, ele ficou assustado. Mas você? Eu falei, tô aqui, pai. Olhei essas roupas aí, comprei umas roupas boas pra ele. A sandália tava velha, comprei uma sandália pra ele. Essas roupas aí e tal, troquei os forros de cama lá, tudo lá. Botei uns novos, dei banho nele, fiz a barba dele. Aí ele ficou assim, sabia nem a reação, né? Aí ele ficou meio assim, tenso. Aí depois ele falou pra minha irmã mais velha, ele falou, nossa, dos filhos, né, que eu judiei, né, que eu fiz coisa que hoje ele vê isso, né? O Ananiel pra mim era o que eu menos esperava que fizesse isso por mim, né? Mas isso mostra Cristo em mim, né? Perfeito. Isso mostra Cristo em mim, ponto. Não é eu, não é de mim. Porque se fosse de mim, o Daniel antigo, o passado não faria isso, né? Charles Spurgeon fala uma coisa muito legal que eu acho assim, que tudo de bom que você vê em mim é Cristo. E tudo de ruim sou eu mesmo, né? Então, assim, eu falei, essa frase é minha, Charles Spurgeon, né? Isso é minha. Então, assim, de fato é isso, né? Então, assim, para mim hoje honrar o meu pai, assim, e graças a Deus que eu tenho ele vivo, né? Minha mãe foi no Covid, né? Mas antes da minha mãe ir, eu tive a oportunidade de honrar ela, né? A minha mãe foi uma outra história, né? Minha mãe foi uma outra história que ela sempre foi, como eu já disse aqui no início, né? Ela sempre foi da igreja, né? Então, assim, teve algumas situações que no casamento dela, que meu pai fez, né? E tudo, e acabou e separaram, né? Então, assim, eu como filho, eu digo aqui, né? Para quem tá ouvindo isso também, né? Como filho, né? Nossa, que coisa horrível é você crescer com os pais separados. Até pais que estiverem escutando isso também, né? Meu Deus, não faça isso, né? Opte ali pelo perdão, perdoar, né? Para poder continuar a seguir, né? Porque, eu vou te falar, cria traumas, né? Na vida da criança. Eu cresci assim, eu e minhas irmãs, né? Nós crescemos assim, com a falta do pai, né? E às vezes também, assim, a falta da família junto, né? Porque é importante, né? Você vê a família toda reunida no Natal, você vê a família toda reunida em dia de festa, aniversário, e aí seu pai longe, né? Então, assim, isso é uma coisa chata, né? Então, assim,
A minha mãe, depois que ela separou ali do meu pai, né? Depois que ela teve essa separação, ela trilhou outro caminho, né? E aí ela se desviou da igreja e tudo, né? E acabou trilhando outro caminho. Só que Deus já tinha avisado ela, né? De algumas coisas e tudo. E Deus tinha promessa na vida dela, né? E engraçado, uma vez eu ouvi uma frase assim: quem tem promessa de Deus não morre. E eu quero dizer uma coisa aqui: minha mãe tinha promessa de Deus e morreu. E não se cumpriu a promessa dela. E agora, né? Porque a gente tem uma interrogação, né? Já ouvi isso muito, pregando, né? Um jargão lindo, né? Sim. Quem tem promessa de Deus não morre. Irmão, se você não trilhar os caminhos do Senhor e for pro outro lado, você vai acabar morrendo. Não adianta. Com a minha mãe era assim. Quantas e quantas vezes eu já tive sonho com a minha mãe, dela pregando a palavra, uma vez eu sonhei, tive visões, né? O Senhor testificava isso no meu coração e eu tinha certeza que ela ia viver esse tempo na vida dela. Uma vez eu tive uma visão que eu estava como se fosse numa cela e eu perguntava, estava todo mundo esperando o pregador. Eu falava, moço, quem é que vai pregar? Porque quem prega já tem isso, né? Quem é que vai pregar? Porque se não pregar, eu vou pregar, né? Quem é que vai pregar aí? Vai falar de Jesus aí. Aí um olhava pro outro assim, aí falava assim, tem que esperar desse jeito. Por quê? Porque o pregador tá chegando. Eu falei, então tá bom. Quando eu vi o carro encostava, quando descia o pregador, quem era? Minha mãe. Meu Deus, na hora eu começava a chorar. Eu falei, mãe, é a senhora? Eu não acredito, mãe. A senhora tá tão bonita, tá linda. Tava com a Bíblia assim, ela disse, meu filho, hoje é eu que vou pregar. Meu Deus, tinha muitas promessas de Deus para a vida dela. Só que ela trilhou outro caminho, né? Mas graças a Deus, antes dela falecer, né? Tô falando um pouco aqui da história dela, né? Mas antes dela falecer, ela se voltou para os caminhos do Senhor. Ela visitou uma igreja e nessa igreja lá, ela foi revelada lá. Ela falou, olha, nada contra a revelação. Tem umas que né? Um embromeixo mesmo, mas tem outros que são de Deus, né? E essa aí foi de Deus. Ela falou, olha, tem uma moça aqui que se não se voltar, né, para os caminhos do Senhor e tal, Deus quer dar um livramento, mas que ela vai entrar numa sala de cirurgia e ela não vai voltar de lá. E os filhos vão ter que assinar e tal. E aí a minha mãe levantou a mão, tudo bem, ela se voltou para os caminhos do Senhor. Quando foi no aniversário do meu filho Daniel, minha mãe estava totalmente diferente. Quando eu olhei ela, eu falei, opa, o brilho do Espírito Santo está na vida dela. Eu até falei assim, meu Deus, mãe, a senhora está tão linda. Mãe, você está maravilhosa. Eu estou vendo o brilho de Deus na sua vida. Eu estou vendo Jesus na sua vida. E eu falei isso para ela, né? E ela, meu filho, me contou a história, eu voltei, estou com Cristo, agora eu vou te ajudar na igreja e tal. Eu falei, mãe, maravilha, muito feliz. Passou uns 10, 15 dias, ela pegou o Covid, né? Foi muito rápido, né? Ela tinha 56 anos e foi muito rápido. Foi no início, pastor? Foi bem no início. Uma semana depois, foi liberada a vacina para ela, para a idade dela. Sim. Então, ela não deu tempo nem de vacinar, né? E aí, ela pegou, e aí eu fui visitar ela, mãe, tá com Covid, faz o teste. Ela, não, sintomas, né, de gripe, né? Faz o teste e tal. Aí, na época, bem no início, o teste demorava, acho que era 3, 4 dias para sair, né? Não, eu já fiz, tô esperando o resultado e tal. E aí ela foi só piorando. Aí um dia ela passou mal, nós levou ela pro hospital. Aí levou pra casa da minha irmã, e da minha irmã levou pro hospital, né? Em Ceilândia. E aí eu entrei lá, né? Ela ficou internada na ala de Covid e tudo, foi constatado e tudo. E aí ela não conseguiu resistir, né, ao Covid. Mas quando eu olhava na maca lá, ela tava lá deitada, né? E antes dela falecer, eu olhava para ela assim, eu via a expressão no rosto dela. Ela me abraçava, me falava, meu filho, não fica triste. Fala, mãe, mas a senhora tá aqui e tal, é chato, eu queria que a senhora tivesse, né, saísse daqui e tal. Ela falava assim, meu filho, não fica triste, eu tô com Jesus. E aí, se eu tô com Jesus, Jesus sabe da minha vida, né? Tipo assim, ela sempre, agora eu tô em paz, eu tô feliz porque eu voltei para Cristo. Então, assim, eu via isso nela, sabe? Até eu coloquei uma música do Gerson Rufino, né? Vai Passar, o nome da música. E eu, meu Deus, e toda vez eu fiquei tempos para ouvir essa música, eu não dava conta, que toda vez me machucava. Aí vai passar e eu ministrar, mãe, vai passar, esse tempo ruim, essa fase ruim vai passar na sua vida e tal. E aí
depois Deus levou ela, né? Mas foi da vontade dele. Mas graças a Deus que ela, né, obteve a salvação, que ela voltou para os caminhos do Senhor. Mas, igual eu estava falando, né? Assim, essa história de quem tem promessa de Deus não morre, esse jargão de pregador, que isso aí não tem base bíblica, né? Sim, o salmista falou dele, né? No Salmo 27, né? Que Deus tinha promessas para ele. E ele veria as promessas se cumprirem. Mas a primeira postura dele era que ele se submetia aos caminhos do Senhor. Aos caminhos do Senhor. E não que ele tinha aquilo como um amuleto, um mantra, né? Sim, a obediência, né? Exatamente. Mais benção. E aí, pastor, como é que foi depois desses 10 meses aí? Eu não sei se você contou essa história. Só pra, né? Sim. O pessoal foi curioso. Falou de 10 meses. E... Ah, tá. Vamos lá, né? Né? Depois dos 10 meses, né, a minha caminhada foi começando assim, foi se acendendo, né, foi subindo, né. Então, assim, como eu disse, né, depois desses 10 meses aí, veio assim esse sentimento de servir a Deus, né, de servir a Cristo, né, servir em alguma área, né. Foi justamente nessa época que eu tentei, né, ali cantar. Ser levita? Ser levita, né? Levitar, né? Tentei cantar, né? Assim, tentei tocar bateria e não deu, né? Aí eu me voltei mais pro lado da palavra, né? E aí, com células, né? Comecei a ministrar em células, houve um crescimento e tal. E aí os pastores foram me dando a oportunidade, né? De dar uma palavra de abertura, de dar uma oferta, né? E aí até mesmo de pregar. E a minha sede era muito grande, né? Que eu tinha de ministrar a palavra. Eu antes de pregar na igreja, eu já pregava no quartel. Antes de ter... Você vê, meu Deus, quando eu penso nisso, eu falo, onde é que eu tava com a cabeça? Olha o que eu fui inventar de pregar para um pessoal lá do quartel. Juntei um soldado lá e falei, vem cá todo mundo, vamos ouvir um pouco de Bíblia aqui. Fui pregar sobre o tabernáculo. Nem eu sabia de tabernáculo. Foi falar sobre o sacrifício do sacerdote e tudo, e os meninos assim, sem entender, eu também, mas é a minha sede, sabe? E eu nem sabia como falar. Então, assim, aí tinha momentos, oportunidades, quando eu tava de plantão lá também, eu juntava soldados lá, ei, que você ouviu a palavra de Deus e tal? Sim, então, vem cá, eu vou trazer uma palavra aqui e tal. E pregava, independente de microfone, eu não preciso disso. Então, assim, para mim é vidas, almas, né? Então, assim, eu tinha isso comigo. E aí começou nas oportunidades na igreja, né? Comecei a dar abertura, oferta, né? A pastora e o pastor começou a me dar essa oportunidade. Depois veio as palavras, né? Comecei a ministrar. E aí começou, né? Esse crescimento, né? No começo, assim, tem algumas dificuldades, né? Principalmente, né? Quando eu tinha muita dificuldade desde pequeno. Eu sempre tive dificuldade em falar em público. Então, para mim, imagina... Eu sou meio sanguíneo, não sei se vocês perceberam, né? Então, assim, eu sou meio sanguíneo, mas eu tinha... Então, não tem dificuldade. Então, mas eu tinha, engraçado, né? Isso aí. Eu tinha dificuldade quando eu era pequeno, porque eu não conseguia me expressar. Eu queria falar uma coisa, mas eu não conseguia, não tinha vocabulário, eu não sabia como é que falava, assim. Até na escola, né? Tinha trabalho de... vai apresentar. Meu Deus, era o fim do mundo para mim. Não, eu quero ficar aqui atrás de você, e atrás de você, e atrás de você. Atrás da cartolina, né? Deixa eu segurar a cartolina, né? Eu era desse. Bastidores dos bastidores. Dos bastidores. Então, assim, tinha isso comigo, né? E aí eu falava, meu Deus, logo eu, né? Eu não dava conta nem de apresentar, né? Agora, mas, cara, a gente vê que a unção, né? Ela faz coisas na nossa vida, né? Ela nos dá uma capacidade de fazer aquilo que nós nunca iríamos dar conta. Ela quebra o jugo, né? Ela quebra o jugo. Cara, é assim, você vê que é a mão de Deus, porque eu, por mim mesmo, eu não falaria. Eu não dou conta de pregar, eu não dou conta de ministrar, eu não dou conta disso. E tudo é graça de Deus, sabe? É a mão de Deus sobre a minha vida. Então, e aí eu comecei a ministrar. No começo tinha um pouco assim, né? Vamos dizer assim, dificuldade para a questão de não entender muito a palavra, né? Mas como você falou, né? O Guilherme até tocou nisso aqui. A gente é eterno aluno, né? A gente tem que estar sempre estudando, sempre lendo.
E essa sede na palavra foi onde eu comecei a entender os princípios, os pilares, né, da palavra. Foi onde entendi essa questão do sacrifício de Cristo, né, do sangue, né, de um cordeiro, né, e tudo. Então, assim, era necessário aquilo. Então, eu entendi isso. Aí foi quando eu consegui me encaixar mais na palavra, né, entender para poder ministrar, né. Não bastava ter uma boa intenção, né, tinha que ter também um preparo, né. Sim. Então, de fato, a gente tem que entender isso. Não basta ter uma boa intenção, né? Tem que ter o preparo, né? Perfeito. A intenção, a motivação tem que vir alinhada à técnica, né? Ao conhecimento. As duas coisas têm que andar juntas. E o Você Guilherme fala isso, falou, né? né? Eu acho que foi no último isso. podcast com a pastora Márcia, pastora né? Márcia. Você comentou a gente isso. sempre fala isso aqui. Desse jeito. Pois é, então assim, dificuldades a gente sempre tem, né? Não é fácil, dizer que é fácil, não. Mas eu passei por muitas lutas, né? Muitos apontamentos, principalmente assim, de amigos, né? Ué, você só quer saber de igreja? Ué, mas agora eu comprava Bíblia, né? Eu comprava muita Bíblia, né? Eu não tinha dinheiro, mas para a Bíblia eu arrumava dinheiro. A minha esposa até, ela ficava braba comigo, ela disse que... Você tinha todas as traduções? Não, vou te falar. Quando ela via, tinha mais um livro lá na estante. Ela disse, uai, mas essa aí não estava aí não. Eu disse, estava, você não viu ela aí não, mas estava. Isso acontece também. Até no dia de hoje, né? Acontece lá em casa também. Ué, mas você comprou mais um livro, irmão, para comprar o do Flávio José, que é, né, mais caro, né? Rapaz, foi luta. Mas eu consegui. Eu te entendo. Livro no Brasil é muito caro. E aí eu falei, meu Deus, né? E aí foi nessas situações. Mas eu fui muito julgado no começo, assim. Principalmente pelos amigos, né? Os amigos falaram, isso aí não dura 3 meses. Essa empolgação aí não dura 3 meses, né? E eu já tenho, de caminhada aí, eu tenho 11 anos, né? Praticamente 11 anos com o Senhor. Que eu considero assim, igual eu falo, né? De mais tempo de igreja eu tenho. Mas eu considero, de fato, o tempo que eu conheci a Cristo. Que a minha vida foi transformada, né? Porque desde pequeno eu fui na igreja. Desde pequeno, mas eu não estava em Cristo, né? Eu não sei quem fala, mas tem um homem de Deus que fala que você pode ir para a igreja, vir em todos os cultos, né? E mesmo assim um dia acordar no inferno. Porque você não conheceu a Cristo. Não basta ir para a igreja. Não basta. Você tem que conhecer a Jesus, né? Sim. Então de fato, eu conheci a Jesus tem 11 anos aí, praticamente. Eu falo, pastor, com os nossos jovens, né? Porque às vezes muitos jovens, né, eles são, com certeza, né, eles são ensinados pelos pais, né, ir na igreja e tudo. Mas eles conhecem o Deus do seu pai, né? Não o seu, né, seu Deus. Então forte. ele tem que ter esse encontro, né? Conhecer mesmo, buscar, né? É justamente isso aí. É igual eu falei aqui no começo, né? Assim, é justamente um pouco do que o Thiago tá falando, né? Então, assim, o Daniel e a Laura são meus filhos. Por mais que eu ame eles e faça de tudo para eles ver eles bem, mas se eles não tiverem um encontro com Cristo de verdade, eles não vão ser salvos. Se eles não entregarem a vida deles para o Senhor. São meus filhos, eu amo demais, mas essa é a verdade, né? Então, assim, igual você falou, né? Tem que conhecer o Deus do seu pai. Você tem que conhecer esse. É o jargão, né? Deus não tem netos, né? Não tem. É verdade. Então, isso é importantíssimo, né? Amém, pastor. Acho que a gente chegou na parte das perguntas, né? Ixi, meu Deus. Fiquei sabendo que tem umas 30 aí. Meu Deus. Vamos lá. Qualquer coisa eu peço ajuda pro Guilherme, que tá aqui do meu lado. Pergunta teológica, né? Então, É isso. hein, pastor, como é que é liderar uma igreja? Existe muitos desafios? Meu Deus. Não vai assustar o povo não, né? Assim, gente, a verdade é que uma igreja, né? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela é perfeita. Mas nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, eu entendo assim. Então, a igreja, ela é composta por seres humanos imperfeitos, cheio de problemas, cheio de carrapichos, né? Que precisam ser tratados, né? Então,
tem um pouco de dificuldade nisso, sabe? De ser tratado, né? Então, por quê? Você pega a pessoa que nunca escutou, nunca obedeceu os pais, nunca obedeceu a mãe, e sabe? Nunca obedeceu um professor numa escola, sabe? E aí quando entra na igreja, aí tem um pastor lá. Aí ela vai obedecer o pastor? Não vai. E aí o pastor Márcio até ministrou lá no aniversário da igreja e falou, irmão, a igreja não é a casa da mãe Joana. Ele falou isso de jeito, né? E aqui tem regras e precisa ser, porque é uma organização. A igreja é um organismo e uma organização. Isso aí de fato, de verdade, né? Então tem que ter organização na igreja. E às vezes as pessoas, pelo fato da gente prezar a organização, às vezes a gente é julgado, mas o pastor é chato, mas que, né? Então assim, tem essas situações. Então a pessoa que nunca escutou, né, um não lá fora, quando chega na igreja, o pastor diz, não pode, não vai, não faz, está errado. E agora? Mas você quer mandar em mim? Entende? Então tem esses desafios que são, eu diria assim, desafios assim naturais, né? Que isso é natural, mas eu não assim me intimido e isso para mim é tranquilo. A gente já tem um pouco de experiência e sabe lidar com essas situações. Para mim o mais difícil mesmo assim é justamente lidar com pessoas, né? Porque cada um tem um tipo de pensamento, né? Então se você for ali, vamos dizer assim, liberal de tudo, você vai arrumar problema. Se você agradar todo mundo, você está agradando a Deus. Ou está desagradando a Deus. Sim. Você agrada a todo mundo e desagrada a Deus. Então, assim, um fala, eu não gostei dessa parede aí que é preta. O outro, não, porque não pinta de azul. O outro, não, porque não é branca. Irmão, tu tá entendendo como é que funciona? Então, como é que eu faço? Se você não tiver uma direção, fala, não, vai ser assim, pronto. Mas, irmão, paciência. Você não gostou, paciência. Porque se eu for mudar a liturgia, eu já ouvi críticas assim, né? Até para mudar a liturgia do culto. Irmão, não é assim. A Igreja Batista Luz do Mundo funciona dessa forma. E a gente vai fazer dessa forma. É dessa forma. Eu não posso mudar a liturgia do culto porque você quer. Não tem como, né? Então tem que ter paciência, tem que ter assim, um bom discernimento e tudo. Mas esses são os desafios, mais é com pessoas mesmo, né? Assim, fora isso, Deus dá graça. Deus dá graça. E para mim, particularmente, como eu cresci ali em Braslândia, eu sempre eu frequentava a Luz do Mundo, né? Antes de casar, um menino ainda, frequentava, ia, né, em eventos que o pastor Marcos fazia e tudo. Então assim, eu sempre tive um apreço muito grande pela Luz do Mundo, sempre tive, porque eu via assim, nossa, a Luz do Mundo é diferenciado. Na época que fazia a festa dos tabernáculos, vocês lembram? Claro. Lembro. Então o pastor Giovanni foi pregar, que era inclusive ele teve aqui até em Vicente Pires, Foi, né? esse ano. Nossa. E aqui no podcast. Foi? Teve Também. no podcast, né? Certo. Eu acho que eu vi. Aí, assim, ele, um homem de Deus, contou uma experiência dele sobre o espírito de Jezabel, né? Então, assim, eu lembro disso. Eu estava lá, eu escutei essa ministração. Então, assim, eu menino, sabe? Então, eu sempre tive um apreço muito grande pela Luz do Mundo. Quando eu cresci, né, e que houve o convite e tudo para entrar, eu fiquei muito feliz. E para mim, hoje, eu me sinto honrado. É uma honra de fazer parte da Luz do Mundo, né? Às vezes a gente vai passando o tempo, né, gente, meu Deus, né? Tipo assim, o entrosamento, quando eu vejo que eu vou em alguma igreja, os irmãos conversam comigo, Pai do Senhor, pastor e tal. Meu Deus, esse irmão é da onde? Não conheço e tal. Vai ver, me viu no YouTube, vai ver, né? Então, mas eu me sinto muito honrado, né, de ser também um pastor mais jovem, né? Por enquanto, né, Guilherme? Deus não sabe. Fica a dica aí, né, pastor? Mistério. Deixa no mistério de Jesus aí, né? A gente tá num aperfeiçoamento, né? O Daniel que fala isso. Né? No Grande processo de Deus. Tem outra aqui, pastor. O que você acha sobre os sinais da vinda de Jesus? É o tema em alta, hein? Essa aí é boa, né? Os sinais da... Principalmente agora, né? Sobre a guerra, né? Justamente. Sobre teoria. Os sinais da vinda de Cristo, né? Eu acredito, assim, que nós estamos vivendo ali, né? O princípio das dores. Isso é o que eu acredito, né? O princípio das dores. Eu entendo dessa forma, como a Bíblia diz, né? Como uma mulher, né, está grávida, né? Está ali
tendo as contrações, né? Então o mundo tem isso, tá tendo as contrações. Sabe que daqui a pouco vai vir, né? A criança, vai vir o bebê. Então Cristo está às portas, irmão. Então a gente está vivendo esses princípios aí, né? Então se você vê lá Mateus 24, né? Quando disserem ali o Cristo, né? Você vê aí, tem homens dizendo que é o Cristo. Aqui no Brasil tem, né? Não preciso citar nome, né? Mas aqui no Brasil tem isso, né? Quando ouvires falar de guerras, né? Nós estamos vivendo guerras, né? Quando ouvires falar de rumores de guerra, também tem isso, né? De pestes. Então, não adianta. O Covid eu entendo que o Covid foi uma dessas pestes. Quantas pessoas foram ceifadas, né, no Brasil? Se eu não me engano, foram 700 mil. Mais ou menos isso. Da última vez estava 680 mil, né? E você não deve ter atualizado com 700 mil pessoas. Então, minha mãe foi uma dessas que foi. 700 mil pessoas mortas só no Brasil. E foi algo que parou o mundo, né? Parou o mundo, justamente. Então, que provas mais a gente quer? Né? Que nós estamos vivendo esses princípios das dores comprovados na Bíblia, comprovado na palavra. Isso aí, né? Qualquer leigo consegue entender isso aí, né? Verdade. E aqui tem mais uma, pastor. Meu pastor, graça e paz, confiante na construção do novo templo. Como é que tá aí, Meu pastor? Deus. A questão do novo templo, né? É um desafio, né? Porque ali em Águas Lindas, né? Não só em Águas Lindas, mas tem várias cidades assim que são a questão mais precária, assim, a questão das ofertas, né, e tudo. Sim. Não é tão bom igual a outros lugares, né? Então, assim, não estou falando mal, mas é uma realidade, é um fato, né? Conta fato no argumento, né? Esse é um fato. E, assim, é um desafio, porque a gente fez um projeto de um templo lá na igreja que eu vejo, assim, ser necessário. E eu disse, rapaz, não é possível. Se eu não fizer um templo, né, que pro Senhor, eu sinto como se fosse, assim, o templo da minha vida, sabe? Então, assim, eu olhava uma igreja no fundo da gente, a Assembleia é muito grande lá. Falei, meu Deus, esse templo aqui é lindo, maravilhoso. Olha o tamanho disso aqui, cabe muita gente. Tem uma igreja presbiteriana. Nós somos ladeados ali pelas igrejas, viu, irmão? Tem uma Assembleia de um lado, a presbiteriana do outro. Uma católica mais para frente, tá de jeito lá. Glória a Deus por isso, né? Deus tem dado no crescimento. E eu olhava a presbiteriana e falei, meu Deus, a presbiteriana aqui também tá muito grande, né? Assim. E eu comecei a olhar para nós, né, ali na igreja. Então, a gente teve uma crescente muito grande esse ano, né? Então, assim, eu louvo ao Senhor por isso. Eu falei esses dias para minha esposa, eu falei, amor, não sou eu e nem é você. Nós temos essa convicção. Não somos nós, né? Não somos nós. É o Senhor. É o Senhor que está dando esse crescimento, o Senhor que está soprando vidas, o Senhor que está levando pessoas para lá, sabe? Então, assim, eu tenho essa certeza. Então, no aniversário da igreja, deu 136 pessoas, né? Então, assim, glória a Deus. Para mim, para nossa realidade ali, tava lotado. Tinha gente até lá fora, botamos cadeira lá fora e não tem nenhuma estrutura lá fora, né? Então, assim, foi muito bom. Então, assim, eu vejo a mão do Senhor. Então, eu vejo necessário, né? Se necessário ali, né? Vejo necessidade de construir um templo, de fato. Ali, no caso, o terreno é muito grande. Então, imagina só, eu vejo do lado da Assembleia, pessoal que não tem um terreno tão grande, mas fez um templo gigante. Presbiteriano, também não tem um terreno tão grande, mas fez um... E eu, com um terreno grande, né? A igreja, né? Graças a Deus, enchendo de gente. E aí eu ficar amedrontado. Então, assim, é um desafio. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ali, né? Já começamos. Já furamos as estacas ali, né? Os Amém. Buracos, né? E vai ser uma igreja que vai ser do tamanho da sede. Imagina. Amém. Imagina, do tamanho da sede. Né? Então, assim, é um desafio. O pastor Marcos falou, chegou lá e falou, uai, meu filho, mas não tá pequeno não? Eu disse, meu pastor, porque é maior que isso aqui ainda. Ele disse, eu acho que tá pequeno, hein? Repensa isso aí. O pastor Marcos Meu é visionário. Deus, falei, meu Deus, já tô com medo desse aqui, né? É o desafio, né? Uma obra daquela ali, para ficar pronta, vai R$500 mil ali. É uma obra muito grande. Mas, assim, eu não tenho medo, sabe?
né? A igreja ajudando, né? O Senhor, ele envia pessoas, né? Inclusive, já temos aí até uma oferta boa que nós vamos colocar agora um climatizador lá na igreja. Irmão, é uma vitória. Um climatizador lá é uma vitória, porque... 2023 que eu diga, né? Meu Deus, que calor tava fazendo esses dias, né? Então, assim, e graças a Deus a gente, né, tá organizando isso aí, vamos colocar um climatizador, né? O pastor Marcos chegou lá, a igreja cheia, né, lotada, 100 e poucas pessoas e um calor, né? E os ventiladorzinhos não aguentam, né? Aí eu falei, meu Deus, pastor Marcos, rapaz, vamos colocar um climatizador. E graças a Deus, né? Conversei com o pastor Hélio, conseguiu me ajudar, a gente tá organizando isso aí. Também é outra vitória, né? Então, assim, porque esse calorzão esses dias aí, tá difícil. Graças a Deus que tem um ar-condicionado, que senão também, né, Thiago? Não tá... Eu lembro da época de Vicente Pires, quando não tinha um climatizador. Meu amigo, não era fácil, não. Era em aniversário mesmo, né? Quando enche assim, você sente mesmo. Nossa, eu vi que tinha que ter. Eu falei, não. Falei pra minha esposa, amor, dá não, vamos lutar por esse climatizador, porque muda tudo, né? Sim. E aí aquele abafado, aquela coisa. Então, graças a Deus, Deus tá dando vitória nisso aí. É um desafio, mas a gente, né, tá lutando isso aí. O Senhor vai nos dando graça, né? Amém. Acabou as perguntas? Eu tenho uma pergunta. Tem mais alguma? Ó, o Matheus quer fazer a pergunta ali que tá no backstage. Pode falar. Qualquer coisa eu falo aqui, repito. Eu tenho uma pergunta também. Tem mais água, não? Aqui no cantinho aqui. Tá comigo, a culpa é minha. Tá. Pode falar, Matheus. Eu repito aqui pra ele. Tá. A questão, assim, você falou em relação a como descobrir a questão pastoral, mas como foi essa questão do processo, assim, se teve alguém, ó, tipo assim, um mestre, né, no caso, alguém para instruir o senhor, para estar ali do lado, para falar, ó, tá bom, você, né, vai ser pastor, a gente vai fazer esse trabalho para chegar até onde você chegou hoje. Então, eu só vou repetir, porque talvez o pessoal não escutou, tá, pastor? Ele tá falando sobre o seu chamado pastoral, né? Se você teve alguém que... Tipo que instruiu, né? Não sei se... Pode ser um mestre, né? Um pai espiritual, não sei, um discipulador, né? Pra te... Sim. Para te ajudar nessa questão, né? Do chamado pastoral. Então, o que acontece? Na questão teológica de estudos, eu atribuo muito assim ao meu sogro, né? Que ele era o pastor da época. Então, ele sempre foi de estudar muito a Bíblia. E ele gerou isso em mim também, né? Gerou ou despertou, não sei, né? Provavelmente despertou isso em mim também. E eu comecei a estudar muito a Bíblia por conta dele. E ele sempre me direcionava, ó, estuda isso aqui agora, lê esse livro. Já leu o livro, sabe? Foi um discipulado assim, um acompanhamento que eu tive com ele assim, muito bom, muito proveitoso. Não pregue uma coisa que você não saiba, né? Bacana, estude primeiro, leia o texto, né? Tire ali a mensagem do texto e tal. Ele foi me ensinando isso, né? Fazer uma exegese, né? Que era uma exegese, né? Uma exegese também. Então, a hermenêutica, essas leis assim mais tranquilas. Mas nessa questão teológica aí, de estudos mesmo da palavra, foi ele que me ajudou muito. Na questão espiritual, foi esse irmão Edson, que eu falei, né? A gente foi no monte. Então, ele me ajudou muito, assim. Ele foi, assim, um homem de Deus. Me despertou esse desejo, assim, por mim, né, em mim, de buscar mais a Deus. E agora tem uma outra parte que eu atribuo também à dedicação, né? Porque eles não estavam o tempo todo comigo, né? Mas, vamos dizer assim, eu estou o tempo todo comigo, irmão. É famoso você ter que fugir de mim, né? Entendeu? Então eu estou o tempo todo comigo aqui. Então eu tenho que Você está se policiando aí. Pois é, e aí lendo livros, né, e tudo, e como eu estava falando até com o Guilherme, os grandes pregadores, assim, eu me espelhei muito, ainda me espelho muito neles, né? Por exemplo, Billy Graham. Você vê vídeos de Billy Graham, na época que ele pregou, irmão, estádios lotados, quando ele fazia o apelo, quantas milhares de vidas, né, se convertiam ao Senhor. Tem o outro homem de Deus, Jim Swaggart, meu Deus, que homem tremendo aquele homem, né? Ele ministrando a palavra, assim, na época que ele cai e tudo ali, né? Que ele tem um momento que ele cai e depois ele tem um vídeo dele na internet, isso, pesquisar, ele pedindo perdão para a igreja, né? Eu quero aqui me retratar e tudo. E hoje ele ainda está vivo, Jim Swaggart. Tem as mensagens dele no YouTube, então,
E esses aí eram os homens de Deus, né? Tem um homem também que eu gosto muito, Josué Irion. Josué Irion é um evangelista, assim, um homem de Deus tremendo, sabe? Deus usa ele, né? Ele, inclusive, se eu não me engano, ele tá vivo até hoje ainda. Mas um homem de Deus, que Deus usa ele, né? Usava ele e usa ainda. Mas essas foram as minhas referências, assim, sabe? E dentre eles me ajudaram a construir, sabe? O homem que eu sou, sabe? Baseado nesses homens de Deus, né? Porque eu sempre falo, não, peraí, se eu quero ser bom numa coisa, eu tenho que me espelhar nos bons, né? O Billy Graham, você vê, o Billy Graham, ele dava conselho para presidente. Billy Graham. Então, assim, você vê que uma frase até da Ana Graham, né, que foi perguntado, né, para ela, onde estava Deus quando as torres gêmeas, né, foram destruídas. Aí ela responde, ela fala assim, tipo assim, onde estava Deus quando a gente tirou, né, o Senhor ali do estudo religioso das escolas? Nós tiramos o Senhor. Nós tiramos o Senhor disso, nós tiramos o Senhor daquilo. Ela foi falando que, na verdade, Deus não tinha se afastado da gente. Foi nós mesmos que tiramos o Senhor. Então, nossa, que resposta que ela deu ali, sabe? Então, assim, são homens de Deus, né, que me ajudaram a formar. Então, é um conjunto, né? Fora isso, eu tenho algumas referências, assim, que vale a pena falar, né? Que eu gosto muito, assim, o Luciano Subirá. Luciano Subirá, para mim, é um grande homem de Deus, é um exemplo de humildade, né? Um homem, como eu já vi, né? Assim, o Hernandes Dias Lopes falando dele, né? Que um homem que no Brasil não se vê um homem assim para jejuar, né? Igual ele jejua. O cara que eu ouvi do Hernandes Dias Lopes. Tem que estar muito polido, né? Então, assim... Tá num quadro na parede. Verdade. Então, assim, e ele, de fato, é um homem de Deus, né? E o outro homem de Deus que eu gosto muito é o Hernandes Dias Lopes, né? Já tá falando dele, né? É um homem também que eu estudei muito, assim, através dos estudos dele na internet e tudo. E um outro homem de Deus também que eu gosto muito é o Josué Brandão. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é assembleiano. Esse é o único que eu não conheço que você está aí. Nossa, Josué Brandão, ele é assembleiano, mas ele ensina de uma forma, assim... Porque, assim, eu sou de Deus, né? E a igreja do Senhor não tem placa, né? Sim. Quando chegar lá no céu, lá, você é da presbiteriana, os presbiterianos vêm pra cá, os assembleanos pra cá. Tem isso não, irmão. Tem essa conversa não. Então, assim, eu não tenho isso não. Eu assisto tanto presbiteriano quanto... Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes é presbiteriano. O Luciano Subirá, ele já é tipo de uma linha batista, né? Isso. Então, assim... Já tem o Luiz Hermínio também, já vai o Mevan ali, né? E o Josué Brandão, ele é assembleiano. Então, olha a mistura que dá isso aí. Se falar de escatologia, né, que tu sabe aí, vai dar um problema danado isso aí. Então, Nem fala. então assim, mas todos eles, né, tiveram assim, uma contribuição muito grande, assim, no meu crescimento. Então, eu não escuto direto, mas tem dia que eu quero escutar. Não, deixa eu ver o que ele pensa sobre esse assunto aqui e tal. E aí vai, né? E isso aí ajuda a formar, né, o nosso caráter cristão. E, assim, da igreja, nossa, né, a Batista Luz do Mundo, eu gosto muito das mensagens do Pastor Walter. Pastor Walter, para mim, não desmerecendo os outros pastores, Deus me livre, gente, não quero causar confusão não, mas Pastor Marcos, Pastor Walter são as características de quem são mais mestres na palavra, né? Então, assim, eu gosto muito. São palavras, assim, que eu assisto, assim, e eu presto atenção mesmo, né? O Pastor Walter ministrou uma palavra que eu lembro quando eu tinha acabado de chegar assim, na Luz do Mundo, ele ministrou sobre a ira de Araúna. Meu Deus, que mensagem! Falei, uau, isso aí é um pregador, irmão. Então, ele contou toda uma história, mostrou todo um contexto para depois, assim, as aplicações deles não são tantas, mas são, assim, tremendas. Então, eu fico, meu Deus, uau, é isso aí. Amém, amém. Então, acho que respondi, né, a pergunta e um pouco mais. Foi. E aí, Guilherme, quer fazer uma pergunta? Não, só comentando essa questão das referências, né? Eu também tenho várias, algumas delas em comuns, que o senhor citou aí, não vou citar para
para não pecar, mas a importância, né, de nós olharmos para pessoas que nós admiramos, nos espelharmos nelas, né, vemos onde cada uma tem algo de especial na contribuir. Cada um e tem um pouco, né? isso. Exato. Sim. Exatamente. O senhor citou pessoas também próximas a nós. Às vezes a gente fica muito preso aos grandes pregadores, que são bênçãos, são maravilhosos, mas pessoas do nosso próprio ministério que tem tanto a contribuir, né, tanto a somar, e a gente precisa estar com essa visão assim holística, né? Olhando para lá, olhando para cá e absorvendo sempre sempre aquele que pode somar conosco, né? Os pastores aí são uma benção, né? Falar dos pastores, o pastor Antes tem um carisma assim fenomenal, o pastor Antes. Mora no meu coração, pastor Edildo também gosto muito. Os pastores, né, da nossa igreja, se for citar que é todos, não tem como, né? Então assim, inclusive tem um pastor que eu depois até deixar uma deixa para vocês chamar ele, é o pastor Nilson. Né? Ele tem uma linha muito boa, assim, né? Estudou muito a linha de libertação, né? Muito mesmo. Então, assim, ele, para mim, nessa área, ele comanda. Para mim, assim, eu tiro dúvida com ele na área de libertação, porque ele estudou para isso. Ele fez, né, os cursos necessários, né, e tudo, antes dele ser um libertador na prática. Então, inclusive experiências com demônios que a gente teve foi eu e ele, né? Então, assim, teve uma vez que na virada do ano ligaram para ele: pastor, vem aqui que minha irmã endemoniou. Como é que foi isso aí, mano? Não, tava bebendo aqui, aí tomando, e falou: se tu tomar isso aí, virar isso aí tudo, e o diabo vai estar no teu couro. Falou de jeito. E aí, quando ela terminou de virar, demoniou. Aí ninguém segurou mais a menina. E aí, nós chegamos lá, e aí ela, meu Deus, ela tava subindo as paredes lá. Coisa de exorcista mesmo, sabe? E aí, foi uma experiência também ali, né, nessa área de libertação, também que marcou minha vida, né? Mas o pastor Nilson é um cara bom nisso aí. Vocês depois chamar, né? Vocês têm um cronograma, né? Vocês, não é comigo, não. Não, mas com certeza vamos chamar. O pastor Walter, a gente já fez o convite. Eu quero reafirmar o convite, viu, pastor? Publicamente, né? A gente está aguardando o Senhor aqui. Pronto. E também, pastor, deixa uma mensagem para os jovens, né? Como o Guilherme falou, esse podcast, né, é assistido por muitos jovens, né? Uhum. E a gente traz pessoas assim para fortalecer a fé, né? Questão de chamada e tudo. Eu queria que você deixasse Amém. a mensagem para eles. Eu queria deixar 3 versículos, né? Eu só quero falar da Bíblia. 3 versículos aqui, baseado nesses 3, vai nortear a vida do jovem, como norteou a minha vida, né? O primeiro é o mais conhecido, Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas essas coisas, né, serão acrescentadas. Todas essas coisas quais? As que estavam descritas no início do capítulo ali. Então, assim, a prioridade, né? Você botar como prioridade o Senhor na sua vida. Eu sei que nessa corrida, né, de juventude, né, tem muitas coisas, é um leque, né? Meu Deus, faculdade, namoro, tem isso, tem aquilo. Prioridades. Tem que saber o que é prioridade. Quando você coloca o Senhor como prioridade na sua vida, as outras coisas, as demais coisas se encaixam. Essa é uma verdade. Se você colocar o Senhor em primeiro lugar, né, poder servir ao Senhor na igreja onde você congrega, né, tá ali servindo, tá colocando Ele como prioridade, buscando o reino dele, né, tendo a sua vida devocional, buscando ao Senhor, né, de fato, irmão, sua vida vai se encaixar nos trilhos, né, e o Senhor vai dar a vitória para você. E o segundo versículo que eu quero deixar, até separei aqui, o versículo é Efésios 6:1. Né, que fala assim: filhos, obedeçam seus pais, né, no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem e você tenha uma vida longa, né? Então, assim, esses dias eu estava vendo um documentário, né, como chegar até os 100 anos. Falei, meu Deus, eu queria ter uma vida mais longa. Todo mundo tem isso, né? Quero viver mais, eu quero... Então, o cara passou estudando aí os locais onde as pessoas viviam mais tempo, né? E ele dá o relatório, né? E, assim, nós temos um relatório aqui, o que a Bíblia diz, um mandamento aqui, ó, uma promessa. Se você honrar seu pai e a sua mãe, seus dias serão longos nessa terra. Isso está escrito na palavra. E eu acredito piamente nisso. Eu acredito nessa promessa do Senhor. Então, os filhos honrarem os pais,
Os filhos honrarem os pais, como nós estávamos falando, não só da boca para fora. A honra vai além disso. A honra vai com atitudes de você cuidar do seu pai, de você presentear o seu pai, a sua mãe, né? De você estar ali proporcionar um almoço, pensar neles, honrar com palavras, demonstrar isso em público, né? Falar, oh, eu amo meu pai, não, minha mãe é uma referência para mim. Então isso, honrar, dar honra, né? Porque isso é um mandamento com promessa. E os nossos dias, os dias dos jovens, né, serão prolongados, né? Graças a Deus eu ainda tenho meu pai para me honrar e eu ainda honro, continuo honrando até hoje. E o último aqui é Provérbios 16:3, que diz assim: consagra ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Consagrar ao Senhor os seus planos, os seus projetos, né? O jovem tem isso, né? Ai, meu Deus, e agora o que você? Será o que vai acontecer comigo? Eu me fazia essas perguntas. Quando eu era mais novo, eu falava, meu Deus, como que eu vou estar com 30 anos? E agora eu estou com 30 anos, né? 32. E eu nem imaginava que eu ia estar dessa forma, né? Mas eu consagrei a minha vida ao Senhor. Depois que eu entendi, eu consagrei a minha vida ao Senhor. Então, eu consagrei os meus planos ao Senhor, os meus projetos ao Senhor. E o Senhor, de fato, Ele me honrou. E é isso que vai acontecer com a vida do jovem que consagra a vida dele, que apresenta, Senhor, esse é o plano que eu tenho para a minha vida, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para o meu futuro, não é verdade? Então, esses 3 versículos, né, que é o conselho que eu quero dar para os jovens. Amém? Amém. Amém. Top. Muito bom. E é isso, pastor. Chegamos no final aqui do podcast. Mas já. Falei que você vai falando, nem percebe o tempo passar. Meu Jesus, foi quase 2 horas. Mais ou menos, né? Amém. E agradecer, pastor. Agradecer por ter aceitado o convite aí, Amém. né? Que Deus continue te abençoando. Amém. Te usando com autoridade, que você seja luz na sua cidade, né? Em Águas Lindas. Que a gente possa ter mais tempo junto aí. Amém. E que Deus abençoe mesmo os seus planos, os seus Somos sonhos. irmãos em Cristo, né? Amém. Tamo junto. Tamo Obrigado, ligado. pastor. Obrigado Tamo aí ligado. por esse tempo aí, tá bom? Amém. Eu também fico muito honrado por ouvir o senhor, como eu disse, né? Eu conheci o senhor lá no aniversário de Samambaia, mas nunca tinha parado para ouvir a história, ouvir o coração, e a gente vai sendo enriquecido Amém. poderosamente pela vida do senhor. Então, para mim é uma honra participar aqui. Amém. Que Deus continue usando o senhor lá em Águas Lindas, expandindo o trabalho, alargando as tendas, que Amém. traga mais pessoas, mais frutos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E a honra é minha, né? Para mim foi um convite assim que eu fiquei muito honrado, de fato muito honrado, né? Então assim, eu agradeço muito a Deus porque o Senhor que proporciona isso, né? Não é, com certeza. Então o Senhor que colocou no coração de vocês, né? A minha pessoa, então assim, louvado seja o nome do Senhor por isso, que essa glória ao Senhor. E eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, de coração. E eu acho muito bom, né, compartilhar um pouco da minha história, né? É necessário, né? Que às vezes as pessoas não me conhecem, né? E, o pastor da igreja, mas quem ele é, né? Uhum. Então, assim, isso aqui, que Deus continua usando, né? Esse podcast como um instrumento nas mãos dele, né? Amém. Isso aqui eu tenho certeza que é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para alcançar vidas, né? O evangelho do Senhor é propagado aqui, nesse lugar. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Amém. 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 Obrigadão, pastor. E é isso, pessoal. Chegamos no final. Aproveita aí, compartilha esse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, né? E comente também, né? Escreva aqui embaixo, né? O que você achou, se tem alguma pergunta, tá bom? Que a gente manda aí Te pro pergunto, pastor. pastor Niel. É isso, galera. Valeu, brigadão.